Fala galera, Matheus Apelo aqui em mais um episódio do nosso podcast, Podgrowth. Nosso podcast que a gente vai falar sobre marketing, vendas, empreendedorismo, growth. E hoje estou aqui com um grande amigo meu, que ele já participou de mais de 70 lançamentos, com mais de 20 experts diferentes, em mais de 5 modelos de negócio, e tem mais aí, isso nos últimos 6 anos, tá? E ele que é um grande amigo meu, de longa data, Alexandre Viveiros. E aí? Cara, prazerzaço, assim. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder trocar uma ideia com você, poder agregar aí pra galera que tá assistindo. Bora nessa, tem muita história. É isso aí. História. Pô, e é o seguinte, Viveiros, a gente fala aqui no Podgrowth que o melhor jeito pra gente quebrar o gelo, tá, é o convidado contar uma curiosidade. Curiosidade da vida, pode ser do trabalho, da vida. Então eu já sei que você preparou uma aí pra gente, né? Então eu quero que você já comece com essa história aí pra gente quebrar o gelo. Beleza, vamos lá. Só pra gente quebrar o gelo, na verdade são muitas histórias, né? Porque assim, quando você fala assim, vamos pensar num perrengue... Aí você falou, assim, tem um cara, monte. Ô louco, dá pra fazer um índice aqui, você escolher. Mas vamos um mais recente, né? Que aconteceu comigo, inclusive, esse ano, né? Eu estava vindo de uma sequência de eventos de marketing, né? Que a gente está acostumado a participar de eventos de marketing, ou palestrando, ou participando ali com a galera e tudo mais. Isso foi recente? Recente, foi Tá. agora, faz uns 2 meses, mais ou menos. E eu vinha de 3 eventos, né? Então tinha ido em 3 eventos. E acontece uma coisa muito comum, apesar do meu Instagram ser pequeno, apesar da gente estar muito nos bastidores... Tem pessoas que conhecem a gente. Então, eu tava nos três eventos, as pessoas sempre param. E aí, Viveiros, beleza, cara? E aí, comprei seu produto tal, não sei o quê. Comprei o produto X e tal. E aí, você vai, né? Vindo de uma sequência de 3 eventos, você se sente famoso, né? Você fala assim, é um semi-famoso, o subcelebridade. Todo mundo me entendeu? conhece. Todo mundo me conhece. Pô, sou famoso pra caramba, né? Entendeu? Num mercado, na nossa bolha de marketing digital para infoprodutos, beleza. Show de bola. E aí, eu estava nessa, vim de uma sequência de 3 eventos. Tá, final de semana, minha esposa falou assim, o Davi tem uma festa de aniversário para ir, a gente leva ele, deixa o Noah, que é o meu outro filho pequenininho, na casa da avó e a gente vai para uma outra festa. E fazia muito tempo que eu não bebia, né? Tipo, muito. Aliás, eu quase não bebo mesmo, hoje em dia e tal. Aí, só que tava lá na festa, minha esposa vai dirigir, beleza. Eu falei, então, beleza, vou tomar umas 3 aqui. Tomei umas 3 cervejas ali com a galera. Já ficou no grau, né? Porque fazia... Já fiquei, fazia muito tempo que eu não bebia e tal. Aí, beleza, voltamos, acabou a festa, voltamos para buscar o Davi na festa de aniversário da menina lá que ele foi participar. Chego eu na festa, né? Tipo, para buscar, minha esposa parou o carro, você vai lá e busca ele? Eu falei, vou, beleza. Cheguei, entrei para buscar ele. Veio um cara, todo animado, feliz... Assim, como se me conhecesse há muito tempo, mas animadaço, assim, sabe? Quando você vem com a mão, assim, pra cumprimentar, sabe? Tipo, aquela pessoa Aquele animada. calor. Aquele calor humano, assim. Na minha cabeça, pensei, porra, tô famoso até na minha cidade, Já cheguei. né? Pensei assim, caraca, Porque vinha de mano. 3 eventos, Vinha né? de Todo 3 mundo... eventos, né? Entendi. Mas meio louquinho da cabeça ali, meio já alto. Eu falei, nossa, eu tô muito famoso. E na hora que que eu fui cumprimentar ele, eu pensei assim, nossa, vou perguntar para ele de que produto ele comprou, se ele é meu aluno, mentorado, o que ele é e tal, não sei o quê. Quando eu fui apertar a mão dele, ele me interrompeu, para minha sorte, porque essa é a maior vergonha que ia ter passado de todos os tempos, eu achando que era famoso, e o cara vira para mim, oi, eu sou o pai da Lorena. Eu, Nossa! Ainda bem que ele se apresentou aí, né? Ainda bem que ele se apresentou primeiro, porque senão ia falar, cara, você me conhece de onde? Imagina a Não, ou loucura, perguntar velho. que produto ele comprou. Que produto? Que produto você me conhece de onde? Você me segue no Instagram? Você não me segue? Não sei o que, Não, cara. Mas assim, eu fiquei a 2 segundos de passar uma vergonha, Não, assim, ia ser... linda. Todo mundo fala assim, pô, mas ia ficar melhor se você tivesse perguntado. E você contou pra ele ou não depois? Não Ainda contei sabe. até hoje. Se, Então, quando ele vê... se por algum motivo o pai da Lorena, que eu acho difícil chegar a esse podcast dele... Não, a gente vai fazer um corte e mandar pra ele. Manda só pra ele. Né? Inclusive o pessoal da mentoria, quando eu contei essa história, eles falam, cara, agora você tem que vender um produto pra ele, pra você poder falar que o cara é do seu produto, entendeu? É isso aí. Bom, muito boa, curiosidade, hein? Que vergonha, hein? Nossa, muita vergonha. Quase passou, né? Foi por um mas por um assim, triz ali. mas eu passei. Na minha cabeça, Sim. eu passei uma vergonha. Nossa. Muito bom.
Pô, e pra galera que não te conhece, Alexandre Viveiros, quem que é Alexandre Viveiros? Conta aí. Para os pais das Lorenas que não me conhecem. Ai, cara, então, vamos lá, né? Eu tô nesse mercado de digital desde 2014. 2014. São 10 anos, né? Trabalhava com planejamento estratégico para empresas, né? Então já meio que trabalhava nessa parte de Planejamento marketing. estratégico de marketing. De marketing, Tá. Exatamente. E antes disso eu trabalhava com desenvolvimento de software. Então eu era analista de requisito de software, não era analista de sistema, eu era o cara que documentava o software para o desenvolvedor desenvolver o software. Então a escrita já estava muito presente na minha vida desde sempre. Beleza. Em final de 2013, na verdade, bem finalzinho de 2013 para 2014, eu entrei nesse mercado digital através do fórmula de lançamento do Érico Rocha. Foi fazer a fórmula de lançamento. Fui fazer a fórmula de lançamento. Aí, e naquela época tava bombando ali também. Foi quando ele começou, na verdade. Eu entrei na segunda turma. Foi os primeiros. Segunda turma eu entrei, na segunda turma. E aí aquela história, né? Então você foi lá, fez lançamento, fez o tal do 6 em 7 e... Ficou milionário. Fiquei milionário e só que não, entendeu? Na verdade, 2014 foi um dos piores anos da minha vida, entendeu? Tipo, tive muitos problemas... Cara, tudo que esse nosso mercado de marketing traz, né? Sim. Traz uma ansiedade grande de fazer as coisas e de aprender e de você... fugir dos... Toda hora tem uma coisa nova. Toda hora tem uma coisa nova. E fugir também da galera dos golpistas, né? Porque como todo mercado também tem, né? Tem. Então, assim, você tem que ficar fugindo dessa galera. E aí, às vezes você cai num golpe, você nem sabe que você caiu num golpe, né? Não foi o caso ali com o Érico, que o Érico é super honesto, tudo. Mas outros que vieram nessa leva. Então, 2014 foi um ano ruim. 2015, os projetos não davam certo. 2016, vai vendo? Então, 2014, 2015, 2016... Mas isso você já estava trabalhando em lançamentos? Já estava trabalhando, mas muito pontual. Então, como copy? Como copy. Não exatamente como copy, porque eu não tinha essa visão de que eu era um copywriter. Tá. Eu tinha a visão de que eu ia fazer lançamento. Tá. Eu comecei a fazer lançamento para mim, dava errado. Só que eu tinha que pagar as contas, né? Então, enquanto não dava certo, eu também prestava serviço para outras pessoas. Entendi. Mas prestar serviço para outras pessoas me ajudou a desenvolver. Com certeza, porque você vai pegando pessoas mais experientes. Exatamente. Mas nada de lançamento, era mais corporativo. Era mais gente que, preciso de uma sequência de e-mail, preciso de um roteiro de um vídeo de vendas, preciso de um site. Como eu tinha que desenvolver essas habilidades, acabava você ia fazer que eu ia fazendo tudo. tudo. Então eu sabia fazer o site, sabia fazer melhor a jeito, copy, né? sabia fazer tudo. Exato. Eu falo que é o melhor jeito de aprender qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa... É legal o profissional, acho que de marketing, sempre saber um pouquinho de cada coisa, né? Sim. De copy, design, enfim. E foi isso. Então, eu mexia com design, mexia com copy, mexia com página, mexia com vídeo, e fui aprendendo. Só que nessa, nada de dar certo. Entendeu? Nada de dar certo. E as pessoas rindo da minha cara. Pô, que papo é esse? Imagina, você tem o papo de fazer 1 milhão e as pessoas rindo da sua cara, falando que parece. Ou vai virar blogueiro, aquela coisa toda. Naquela época já tinha quem que tava estourado, assim, fazer grandes lançamentos? O Érico aí mesmo, você tinha o próprio Érico, você tinha o Vitor Damasio. Você tinha aquele rapaz do fitness lá, o Vinícius Possebon. Você tinha... Quem mais? Deixa eu lembrar aqui. De desenvolvimento pessoal. Eu esqueci o nome dele agora. O Marcelo Germano também. Não é desenvolvimento pessoal, mas já estava ali. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Então as coisas não davam certo. Não dava certo. Aí eu pensei em desistir umas 8.452 vezes, entendeu? Até que em 2017 eu estava no meu escritório, lá em casa, né? No meu escritório, e Deus falou comigo. E aí ele falou assim, eu quero que você faça algo de graça para essa pessoa aqui. E essa pessoa aqui era um pastor. E era um pastor que estava começando a estourar na internet, chamado Thiago Brunet. Aí eu entrei em contato com o time do Thiago Brunet. Na verdade, no Instagram dele, né? Mas ele, obviamente, não era ele que gerenciava, era o time dele que gerenciava. Você que foi atrás dele. Aí eu fui atrás dele. Na verdade, Deus mandou, eu fui, entendeu? Aí eu fui. E aí, mas foi bem essa mensagem, né? Fazer algo para essa pessoa. Só que não estava muito claro o que eu ia fazer. Você se colocou à disposição. Eu me coloquei à disposição. Entendi. Quando eu cheguei lá e eu fiz uma sugestão, várias sugestões de alteração de coisas para melhorar o marketing deles, um dos sócios virou para mim e falou assim, cara, por que você não vira copy?
Eu acho que você seria um excelente copy. Beleza, a gente já entendeu que você sabe fazer lançamento, porque eu já tinha feito meio que de tudo. Mas ao invés de você focar em querer fazer tudo, por que você não foca na copy? Por que você não se desenvolve na copy? Porque você seria um excelente copywriter. Aí eu falei, copywriter? 2017. Eu falei assim, beleza. Pô, as coisas não estão dando certo, vou focar nisso. E aí eu foquei. Cara, mas assim, foi focar nisso. Na verdade, é o que eu brinco com as pessoas. Eu já sou copywriter desde sempre, na verdade. Porque a escrita já estava na minha vida desde os 17 anos. Quando o cara falou isso pra mim, eu falei assim, fez sentido. Aí eu entendi o que Deus estava pedindo pra eu fazer. Pra eu ir lá, me colocar à disposição pra alguém mandar a mensagem pra mim do que eu tinha que fazer. Cara, eu comecei a escrever copy. O primeiro lançamento que eu fiz pra eles, a gente vendeu mais de 100 mil em livro. Caraca. Livro de R$35. Você imagina vender mais de 100 mil reais em livro. Sim. E aí eu tenho um print até hoje do César, ele falou assim, tá aqui o seu primeiro 6 em 7, você já pode buscar a placa lá, entendeu? E aí eles te colocaram, você colocou à disposição, demorou um tempo? Fui trabalhar de graça pros caras, de graça. Só que aí depois eles me contrataram e tudo mais e tal. Fui trabalhar de graça para eles, até porque eu tinha outros clientes, né? Então você conseguia se manter, conseguia me manter e tal, eu fui trabalhar de graça, e Deus tinha pedido para eu fazer de graça, fui lá, obediente. E aí eles me chamaram para trabalhar com eles. Só que aí, meses depois, tipo, isso foi em setembro de 2017, mais ou menos, né? No final do ano, no começo do ano de 2018, foi isso? 17, 18, eu acho que foi isso, 18. Eu sempre me pego um pouco nessas datas aí. Mas assim, foi no começo do outro ano, eles chegaram, foi isso mesmo. Eles chegaram para mim e falaram assim, cara, tem um cara que precisa de um copywriter, um player no mercado, para um projeto grande, e ele está procurando copywriter, a gente indicou você. Legal. E era o Aguiari. Pô, que legal. Da Estado da Arte, que lançava o Dr. Augusto Cury. E aí, tipo, do nada, eu estava trabalhando ali nos projetos do Thiago Brunet e comecei a trabalhar nos projetos do Dr. Augusto Cury. E aí, no primeiro lançamento que eu participei, como copy, depois eu virei estrategista, mas naquele primeiro a gente já tinha batido mais de 5 milhões de faturamento no lançamento dele. Caraca. E aí, cara, e aí foi. E aí começou a engrenar, né? Aí foi tudo um atrás do outro. Mas aí você continuou trabalhando com o Brunet lá, com o pessoal do Brunet, nos bastidores. Eu fiz copy para o evento presencial que ele tinha na época, que era a Conferência Destino. Acho que tem até hoje, mas é um pouco diferente. E aí foi. Tipo, aí entrou depois o Murilo Gun, né? Aí depois entrou o Rodrigo Cohen, aí depois entrou o pessoal da XP, aí depois entrou o pessoal da Empíricos. Na verdade, da Empíricos foi antes, depois da XP. Então, aí eu fui me desenvolvendo. Aí chegou uma hora que eu saí de copy para estrategista. E qual que foi esse momento aí? Cara, foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido, porque como a gente tinha muitos players, né, para atender, alguém precisava liderar a equipe, entendeu? E eu já tenho esse perfil já faz bastante tempo. Então, não era uma coisa que eu precisava desenvolver, eu já tenho esse perfil de liderar a galera. Então, eu escrevia copy e liderava a galera. E aí, eu fui começando a formar os copies ali do time e ficando mais na parte da gestão do negócio, mais na estratégia do negócio. Que, na verdade, é o que eu gostava mais de fazer, que é ter a ideia do para onde vamos, dar o direcionamento e tudo mais. Então, eu peguei e fui promovido para estrategista. Aí, depois de estrategista, eu virei co-lançador lá, o coprodutor do lançamento. E aí foi indo nessa jornada, 2018, 2019, 2020. Aí 2020 eu saí dos bastidores de projetos e comecei a lançar os meus produtos. Aí eu lancei o meu produto, depois lancei uma formação de copy, depois lancei consultoria e teve um produto aí que lá atrás teve muito sucesso, né? Que eu lembro que foi um boom, assim, todo mundo falava no mercado, né? Sim. Que era o The Checklist, né? Isso, exatamente. Conta um pouquinho aí. O The Checklist... Foi o primeiro produto? Foi o primeiro produto. O primeiro produto bombou, né, cara? O primeiro produto bombou. E é muito engraçado dessa história do The Checklist. Inclusive, eu vou voltar com ele agora. Né? Vai ter a versão 2. Vai ter a versão... Na verdade, é uma versão 4, né? Porque eu fiz 3 versões dele no período. Mas o que é a história interessante do The Checklist que é assim. Quando eu fui sair dos bastidores, eu tinha que lançar um produto, né? Eu pensei, vou lançar um infoproduto. E aí eu comecei a olhar para o mercado e falei assim, tô ferrado. Por quê? Porque tem um monte de gente que já tem curso, tem um monte de gente que já ensina, tem um monte de gente que já fala isso. E como copy, a gente sabe que a gente precisa ter um
um gancho, né? A gente precisa ter uma visão diferente ou mostrar uma visão diferente para as pessoas poderem Mostrar comprar uma você. perspectiva diferente. É aquilo, né? Eu acho que, por exemplo, tem vários cursos de copy, mas é o Isso. seu jeito de ensinar, a sua visão ali. Isso ninguém vai tirar de você, né? Uhum. É a sua visão sobre aquele assunto, né? Isso. E aí eu tinha esse desafio. Por quê? Porque eu não queria ser mais uma cópia barata de outras pessoas. Eu preferia conseguir fazer com que as pessoas entendessem a diferença de só fazer mais um curso. Uhum. E aí eu comecei a fazer assim, bom, vou lançar um infoproduto. Que infoproduto eu vou lançar? Então, tipo, eu não queria aparecer, eu não queria gravar vídeo e eu não queria gravar curso. E aí eu pensei, bom, mas o que eu sei fazer? Sei fazer o quê? Sei escrever. Aí eu falei, então eu vou lançar um e-book. Sim. Só que também e-book por e-book, as pessoas vão falar assim, Tinha mais um e-book, tem um monte. Exato. Beleza. Naquela época também inbound marketing tava bombando, tudo era e-book, isca digital, enfim. Tudo era isca digital, e-book e tudo mais. E aí eu conversei com algumas pessoas. E aí eu até brinco que elas, como a gente tem na cópia, aquela cópia clássica, eles riram de mim. Uhum. A gente teve esse momento também. Eu tive esse momento do eles riram de mim. Quando eu falei que ia fazer um e-book, todo mundo falou assim, cara, não vai dar certo. Por quê? Porque o mercado já está cheio, já está cheio de curso, já está cheio de e-book, já está cheio, já está cheio, já está cheio. Só que aí eu tive a sacada do e-book. Porque quando eu comecei a ver pesquisa, e copywriter adora ler uma pesquisa. Comecei a ler pesquisa do que as pessoas de fato queriam, eu comecei a perguntar para as pessoas o que elas queriam. Uhum. Pô, e aí, de tanto perguntar, teve um ou dois ali que falou a palavra-chave que para mim mudou o jogo. A pessoa fala assim, pô, seria ótimo. Eu não lembro quem foi essa pessoa até hoje, né? Você não lembra? Não lembro. Mas a pessoa fala assim, seria ótimo se eu tivesse um checklist dos elementos da página de vendas. Ou seja, seria ótimo que alguém me dissesse qual é a estrutura que uma página de vendas tem que ter, mas eu não preciso de um curso para isso. Eu só precisava do checklist. A estrutura, tipo, ó, primeiro vem a promessa, depois vai falar o que vai ter no evento, quem é o especialista. Quando essas 2, 3 aí pessoas, não lembro exatamente nem quem são e nem a quantidade exata, quando elas falaram isso, eu falei, putz, é isso. Aí eu lembro de ter tido essa ideia de madrugada. Eu estava conversando, inclusive, com uma pessoa no WhatsApp. E eu falei para a pessoa, falei, cara, o que as pessoas precisam não é de mais um curso de marketing digital. O que elas precisam de um checklist. E eu tinha um checklist, porque dentro desse período que eu trabalhei, como a gente trabalhava com muitos experts diferentes, então a gente trabalhava com um expert... E é um processo, né? Por exemplo, Dr. Augusto Cury, desenvolvimento pessoal. Aí você pegava o Murilo Gun, criatividade. Aí você pegava XP, MBA. Aí você pegava Empíricos e investimento. Aí você pegava o Granville, leilão de imóveis. E aí eu trabalhei com todos esses players. Uhum. A gente tinha que se organizar internamente. Como eu era estrategista, eu criei um checklist. Só que era um checklist no Excel. Tinha 154 linhas. Cara, o produto nasceu de um Excel de 154 linhas. Eram 154 linhas. Quando a gente contratou a gerente de projeto, ou seja, quando eu já estava mais na posição de realmente estrategista, eu tinha que treinar uma pessoa para poder tocar lá. A gente brinca que é pegar o chicote e comandar o dia a dia, o operacional com a galera. Quando eu fui treinar essa pessoa, eu falei para ela assim, o que você sabe? Né? Era a Carol, né, na época. O que você sabe? Eu estou fazendo o curso do Fórmula de Lançamento, mas eu não sei fazer lançamento. Falei, tá bom, mas a nossa expectativa não é que você saiba fazer lançamento. A minha expectativa é você, como gestora de projeto, é que você saiba gerenciar o projeto. Saiba quais as atividades... As etapas e os processos. O processo. O que precisa ser entregue em cada etapa. Não como que precisa ser feito, né? Não o como a cópia precisa ser desenvolvida, Exato, mas exato. o processo que, precisa de um anúncio de captação, precisa de uma página de captura, precisa de uma página de obrigado, precisa de um anúncio de remarketing XYZ. Você precisa saber quais são as etapas. Depois disso, o gestor de tráfego vai entrar nessa etapa e depois aqui. Uhum. Beleza. Só que eu tinha feito o quê? Um Excel para controlar. Então, cada projeto que entrava, eu pegava o Excel e ticava. Aí eu peguei esse Excel e falei, cara, é isso que eu tenho que ensinar para ela. Peguei o Excel, entreguei para ela e falei assim, Carol, é o seguinte, essas são as atividades, tá? E você tem que cobrar as pessoas. E é só isso que você tem que fazer. Cara, isso deu um dinamismo para o time, porque aí ela começou a replicar isso nos projetos internos. Ela pegou o meu checklist, que era um Excel, e falou assim, fulano, tem que ter tudo isso aqui dentro do projeto.
Tem que ter isso aqui dentro do projeto, tem que ter isso aqui, tem que ter isso aqui. Mas, cara, quando a gente está no bastidor, quando a gente está no mercado ali, nos bastidores, meio que o processo do dia a dia fica piloto automático. Sim. Você faz no automático. Mas... É importante ter também uma base. Senão você esquece, né? Porque vai acontecendo outras coisas, às vezes você está em vários lançamentos. Perfeitamente. Só que o piloto automático, eu não percebi que eu tinha um produto. E essa é a história boa. Eu tinha o checklist, a galera executava o lançamento com o checklist, o negócio era rápido pra caramba pra executar, porque tinha um checklist, tinha os bullet points ali, tinha tudo que tinha que ser feito na hora que tinha que ser feito. Top, beleza. Só que eu não tinha me ligado que eu tinha um produto. Aí a vida continuou. Quando eu saí dos bastidores e falei que agora eu vou lançar um produto, pensei em lançar um curso, mas eu não queria aparecer, pensei em lançar não sei o quê, mas eu não queria fazer, eu não queria me expor. Eu falei assim, bom, eu vou escrever um e-book. Aí, quando eu pensei em escrever um e-book e comecei a ler as pesquisas, e a pessoa falou que queria um checklist, e eu tinha um checklist no formato do Excel, eu falei, bingo, é isso que eu vou fazer. E você já tinha um checklist há o quê? Uns 2, 3 anos? Já montado aqui? Então, assim, eu já tinha executado mais de 30 lançamentos naquela época com aquele mesmo checklist. Aí você adaptou ali, lógico. Aí, como eu não podia vender um Excel, né? Porque, pô, se eu fosse vender um Excel, não ia ter valor. Uhum. O que eu fiz? Eu peguei e descrevi cada atividade dentro do e-book. Então, tinha a atividade e a descrição do que era a atividade. Boas práticas e tudo mais. O que você tem que fazer? Ó, você faz isso. E aí, eu organizei ele... Num PDF? Num PDF de 230 páginas na época. Caraca. E aí, como eu era copy, para mim escrever não era um problema. Eu organizei... Eu fiz um download de tudo que eu aprendi... Né, de tudo que eu achava que era realmente necessário e o que não era necessário, coloquei numa ordem. Então, primeiro o cara tinha que definir o posicionamento dele, depois ele tinha que entender sobre produção de conteúdo, depois ele tinha que... E ainda entregava para ele o checklist de 3 tipos de campanha. O de perpétuo, o de lançamento com live e o lançamento que era o lançamento interno com a sequência de vídeos. Eu organizei, coloquei em 230 páginas e falei para a galera, ó, galera, eu vou lançar um checklist... Nessa época você já tava com uma audiência ali? Cara, eu tinha 500 pessoas seguindo no Instagram. Tá. E aí, o que eu fiz? Isso é... Que ano que era exatamente? 2019 para 20. Tá. Em 19 eu comecei a produzir conteúdo, mas era uma produção de conteúdo assim, alto nível. Abria a caixinha de pergunta, as pessoas faziam pergunta, eu respondia a pergunta, eu dava print na pergunta e postava no feed. Tá. Tipo, altíssimo nível, entendeu? Garbo e elegância, assim, os prints mais horrorosos do mundo, entendeu? Cara, mas de alguma forma as pessoas se conectaram com esse nível de simplicidade. Isso aí é o simples que funciona. Exatamente. Nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Isso é o simples que funciona. Então, beleza. Eu cheguei, comecei a printar e coloquei o negócio lá. E a galera começou a engajar. Eu tinha, na verdade, uns 300 seguidores. Eu cheguei nos 500 seguidores fazendo isso. Final de 2019, começo de 2020. Quando eu saí dos bastidores e fui lançar, o que eu falei pra galera? Galera, vou lançar um checklist. Eu quero que vocês, aqueles que quiserem ter acesso ao checklist, entrem nesse grupo do Telegram. Porque no Telegram ainda estava, naquela época, mandando bem. E em 8 de abril de 2020... Eu lembro da data porque é um marco, né? 8 de abril de 2020, eu lancei o The Checklist. E aí, como eu tava com toda essa tinha narrativa... muita gente lá no grupo? Como que tava? Tinha umas 300 pessoas no grupo. Pô, de 500 seguidores, movimentou? Movimentou e tudo mais. Muita gente foi para lá e tal. Mas o que foi interessante? Quando eu fui criar a headline, né? A promessa, na verdade, do produto, né? Eu basicamente, o que eu fiz? Eu peguei essa frase que eu tive o insight do produto, que foi, as pessoas não precisam de mais um curso, elas precisam do The Checklist. E aí você falou, colocar exatamente essa promessa. Foi exatamente essa promessa. E eu lancei o produto dessa forma, eu coloquei assim, você não precisa de mais um curso, você só precisa do The Checklist. E aí embaixo estava assim, depois de mais de 37 lançamentos, eu vou compartilhar com você exatamente o meu processo. E é isso que eu ia comentar, eu acho que o sucesso também do produto... É dito também a experiência, né? O skin the game ali. Pô, o Viveiro estava lá fazendo, estava na execução, então você sabe o que dá certo, o que não dá, os erros comuns e tudo mais. Eu acho que é expertise realmente, né? Foi exatamente isso. E aí você lançou... Lancei só no grupo do Telegram, sem tráfego, com a página bem simples. Link de vendas. Link de vendas e deu.
Aí nas primeiras 24, 48 horas, eu vendi 40. Tá. 40 e era quanto o e-books, ticket? R$97. Então, tipo, deu uns 4 mil, vai. A grosso modo, né? Tipo, lógico que deu menos, tem isso, tudo e tal, beleza. Aí, quando eu falei assim, cara, 40 pessoas compraram um negócio. Validado. Tá validado, beleza. De 300 pessoas no grupo, 40 assim, compraram. Foi bizarro. Aí, eu comecei a falar no Instagram, né? Também, beleza. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o gestor de tráfego, que era amigo meu, e falei pra ele, cara, seguinte, Armando, cara, pega tudo e investe no tráfego. Pega os 4 mil e mete no tráfego. E aí ele falou, cara, você não vai sacar nada. Não vou sacar nada, mano. Enfia tudo. Eu não quero nem ver a cor desse dinheiro. Aí ele foi lá e botou os 4 mil. Os 4 virou 8, os 8 virou 16, 16 virou 32. 67 dias depois, tinha feito 100 mil. Boa. 67, né? O pessoal fala do 6 em 7. O meu foi 67 dias reinvestindo o dinheiro. Certinho, 67 dias, tem o print. 67 dias, 100 mil com um e-book. Pô, foda. Do zero. Tipo, 0, tipo, um produto... E aí a sua base também cresceu no Instagram, né? Aí, como a gente pôs o anúncio, isso. Aí eu bati, sei lá, uns 1.000 e poucos seguidores e tal, mas ainda muito pequenininho. Mas, cara, eu reinvestia tudo. Cara, quando bateu 100 mil em 67 dias, que foi engraçado, porque tem o 6 em 7, o 67, com o e-book, eu entendi, falei, cara, eu tenho puta de um produto. Aí eu escalei. Aí você foi pro momento de escala. Aí eu fui pro momento de escala, entendeu? Tipo, Pô, aí, depois de 2 meses... 2 meses. Você ali no perpétuo... O que eu fui fazendo? Eu fui criando mais experiências para melhorar o produto. É isso que eu ia falar. Aí eu lancei a versão 2.0. A 2.0 tinha vídeo. Aí mas isso dentro dos 60 dias? Dentro desses 60 dias. Tá, tinha um vídeo explicativo. Aí tinha alguns vídeos explicativos sobre cada uma das etapas. Mas vídeo curto porque o cara não quer um curso. Exatamente. Vídeo curto porque o cara não quer um curso. E aí depois eu criei uma plataforma. Aí eu criei a gamificação do produto, que foi a versão 3.0. Aí tinha a jornada, tinha as trilhas, tinha as coisas, tudo mais colorido, negócio bem jogo mesmo, sabe? E aí, beleza. Aí quando eu fiz a plataforma, aí eu comecei a gravar vídeos um pouco mais longos. Aí o pessoal ficava me zoando, falava assim, pô, tu falou que não precisava de um curso e agora tá gravando um curso. Faz parte da vida. Mas o que eu observei? Que se não tivesse os vídeos, não teria feito diferença. Porque a maior parte dos depoimentos que eu recebi, a maior parte, até hoje, eram pessoas que só leram o PDF e conseguiram executar. E eu tenho case de pessoas que fizeram, né? Pessoas que fizeram quase 1.820 e poucos mil em lançamentos, só usando o checklist. Caraca. Então, assim, a maior parte das pessoas que tiveram sucesso só usaram o The Checklist. Só usaram o PDF. O que provou a minha tese de que a pessoa não precisava de um curso, só precisava do The Checklist, né? Só que aí, quando a gente está seduzido pelo nosso mercado, você quer fazer outras coisas. Assim, eu costumo dizer para as pessoas que quando o ser humano, quando ele não tem problema, ele cria o próprio problema. É isso. Aí eu inventei de que agora eu vou fazer isso, fazer mentoria, fazer curso, fazer isso, fazer aquilo. E acabei perdendo energia num produto que estava muito bom para outro produto, né, para outra energia. Não que também não tenha dado certo, deu super certo. Quando eu lancei a formação de copy, também o negócio foi muito bom, entendeu? Tipo, a gente vendeu pra cacete, foi lindo, maravilhoso. Só que você vai perdendo energia, né? Você vai deixando uma coisa de lado, vai mudando um pouco o público. Colocando energia em outras Colocando coisas. energia em outras coisas, em consultoria para empresa, consultoria para isso, fazer lançamento de outras pessoas, e aí você acaba perdendo isso. Por isso até que eu decidi voltar com o projeto, porque eu sinto que a gente não... O mercado, ele ainda está como estava lá em 2020, por incrível que pareça. Eu sinto isso. As pessoas... mas o mercado mudou. Não mudou, cara. Isso era uma das perguntas que eu ia falar. Não eu acho mudou. Que algumas coisas muito específicas mudaram. Mas a essência é a mesma. É a mesma. De você ter construção de posicionamento, de você entender como levar a sua mensagem para o mundo, de você saber como produzir conteúdo, que tipo de conteúdo. A plataforma mudou. A essência dentro daquilo. A plataforma mudou. Se lá a gente usava Telegram e depois usa o WhatsApp, se você usava, sei lá, alguma outra ferramenta, hoje você usa Instagram. Exato. Né? Se antes você... não era tanto, não tinha Se tanto antes era tanto e-mail,
Se antes a gente tinha muita... Pô, a gente escrevia sequência de e-mail para lançamento interno com 20, 30 e-mails. E tem a estrutura lá dentro. Só que esse e-mail virou WhatsApp. Entendeu? Então, assim, não mudou tanto assim. A essência, ela continua a mesma. E quando eu digo que o mercado ainda precisa desse tipo de produto, que eu estava conversando com o time recente, é porque, apesar da essência, a essência continuar a mesma, o mercado continua complicando do mesmo jeito. E ainda mais hoje. Inventando outras coisas, Inventando outras coisas que fogem do essencial que o cara precisa. Né? Ou seja, essa big idea, você não precisa de um curso, você precisa do The Checklist, ela permanece viva, porque a galera faz curso, aprende, mas não consegue executar. Qual que era a parte boa do produto? Né? A parte boa do produto é você executar. Então, tipo, você não vai aprender muito. Eu não vou te ensinar muito, mas eu vou te inspirar a executar muito. E é a execução que ganha o jogo no final do dia. Então, tanto é que no meu Instagram, se você olhar na parte de destaque, cara, tem mais de 300 depoimentos. Cara, de um PDF. De um PDF, né? De um checklist. 300 depoimentos de cliente com resultado. Então, assim, é significativo para um produto que é um PDF, entendeu? E quando você foi para esse momento de escala aí, você fez alguma coisa diferente na estratégia ou só colocou o dinheiro ali no tráfego? Cara, eu fui colocando dinheiro no tráfego e anúncio. Basicamente. E ficou rodando por quanto tempo? Dá para comprar até hoje? Como que é? Dá para comprar até hoje. Não está rodando tráfego nesse momento, porque a gente está reestruturando o produto. Está mais no orgânico. A gente ainda está... olha que louco, né? O reestruturando o produto, por muito tempo eu pensava, cara, eu preciso melhorar o produto adicionando coisas. Nessa reestruturação do produto, eu estou tirando coisas. Porque, na verdade, para simplificar. Para deixar de novo a essência do que realmente funciona. Então, é aquela coisa. A gente, como marqueteiro, a gente sempre acha que as pessoas querem mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Quando, na verdade, esse mais e mais e mais... Só atrapalha, Só atrapalha. Eu acho que ainda... Pensa comigo o seguinte, por exemplo, o cara que... É aquilo, né? Você fazia tanto aquilo que já estava na sua cabeça. Mas mesmo assim, você criou um checklist até para auxiliar a equipe. Mas o cara que tá nos primeiros lançamentos é o cara do público-alvo do checklist. E aí você não pode complicar o lançamento do cara que tá começando. Você tem que fazer o básico bem feito, né? E é exatamente aí que eu cheguei nessa conclusão de que eu tava... Cara, por que eu tô complicando uma parada? Tem que voltar para isso. Mais confundindo o cara do que tentando... Eu tenho que voltar pros baby steps ali, entendeu? E por que eu digo que o mercado ainda continua assim? Porque ainda continua a gente entrando, fazendo um monte de curso e não aprendendo e não conseguindo aplicar nada. É isso. Então a galera compra o curso e nada contra o curso, era só uma narrativa. Existem cursos que de fato entregam e que de fato o cara aprende, de fato o cara aplica. Mas muita coisa é papo furado. E muita coisa, que é outra coisa que você falou ali no começo, sobre a essência do produto e a essência de ter sido de alguém que estava nos bastidores, no caso eu. Hoje a gente vê... E o iniciante ele não consegue perceber isso, mas pessoas como nós, se você compra um curso e você entra, você percebe na hora que o cara é uma cópia barata de outra pessoa. É isso. O problema é que o iniciante ele não consegue sacar isso. E ele acha aquele cara genial. Só que aquele cara genial, ele tá copiando, ele tá vomitando a informação de outro cara que ele nem validou. Então eu falo, esse é o pior, é o cego guiando o cego, entendeu? Aí você está sendo guiado por alguém que talvez não saiba nada. Não é o skin the game, não tem um... Entendeu? Não tem um histórico, tipo, cara, que nem a gente falou, são 70 lançamentos, entendeu? Mas não são 70 lançamentos que eu dei uma olhadinha na copy e bora. Você participou. Não, que eu tava lá, que eu defini a estratégia, que muitas vezes eu tive que corrigir a copy, que muitas vezes deu pau no meio do lançamento, que parou de converter a página, que tem que mudar, que parou disso, que parou aquilo, entendeu? Participar ativamente. Porque tem gente hoje que você entra no Instagram, o cara fala assim, eu fiz mais de 100 lançamentos. Mas, cara, dar uma olhadinha não é fazer. Exato. Entendeu? Então, é a mesma coisa que o cara da Coca-Cola fala, nossa, eu produzo quantos milhões de Coca-Cola por minuto no mundo? Exato. Você não, entendeu? Tipo, o seu time. Eu era o cara do bastidor. Então, o cara que tava ali, o skin the game, como você disse. Então, hoje, eu vejo que o mercado, apesar de ter muito mais sofisticação em termos de tecnologia, em termos de fundamento, ainda estamos falando das mesmas coisas. Tá. E quando você olha o mercado americano, também. E o que você acha que deu o que mudou ali, que a gente aprimorou, tecnologias que vieram? Por exemplo,
né? Naquela época, a gente fazia muito lançamento gravado. Tá. Aí veio a pandemia e isso meio que ensinou a galera de que, putz, tem que fazer ao vivo, tá todo mundo em casa. Aí começou a se fazer muito lançamento ao vivo. Hoje você já vê que não é também a coisa que tá no hype. Hoje já caiu de novo a questão e tem muito mercado voltando pro gravado. Por isso que você vê VSL rodando... E assim, alguns que são ao vivo não são ao vivo. Que é um ao vivo fake. É isso. Exatamente. Então, algumas coisas que foram evoluindo de lá para cá. Por exemplo, o e-mail para o WhatsApp. Antes era o Telegram, que é horrível de usar. Aí veio o WhatsApp, que também é horrível de usar, porque dependendo de como você estiver usando... Entidade de grupos, esse tipo de coisa. É horrível. Agora veio um pouco o lance lá da comunidade, que deu uma ajudada, aumentou o número de pessoas, mas ainda... Mas ainda não é lisa. A experiência não é lisa. Então, assim, a questão do e-mail para o WhatsApp... e estando no WhatsApp tem algumas vantagens. Então, você pode mandar áudio, você pode mandar PDF. Então, a experiência é melhor do que a do e-mail. O WhatsApp o cara também tá olhando toda hora. O WhatsApp o cara tá ali toda hora e diferente tudo mais. Do e-mail. Exatamente. Então, isso eu acho que é um ganho, uma Mas mudança. aí você só diminuiu a quantidade de e-mails, porque foi isso particularmente que a gente fez. Isso. A gente diminuiu a quantidade de e-mails e aumentou a quantidade de WhatsApp. É isso aí. Exato. E isso, a questão do ao vivo gravado, porque tem vantagens e desvantagens. O ao vivo é massa. Que tem energia. Interação da galera, no chat. Galera e pá, beleza. Mas o gravado tem a outra vantagem. Qual é a vantagem? Você tem controle da copy. Então, se você quer ser extremamente persuasivo, num vídeo de 20 minutos com uma copy bem direcionada, é como se você estivesse passando 1 hora com aquela pessoa. Sim. Porque você é assertivo em cada frase, em cada palavra. Até a forma que você conta a história ali, faz a narrativa. Você porque às vezes o cara não é o expert ali no ao vivo, tem o ponto 1, 2, 3, 4. Ele vai do ponto 1 pro ponto 3, depois volta pro 2. Esquece de falar? Esquece de falar, e aí perde toda a narrativa. Exato. E no gravado você tem esse controle. Então, você tem vantagens dos dois modelos. Uhum. Hoje, a gente percebe, por exemplo, o quanto tem de VSL rodando. Ou seja, o gravado voltou a ser sexy, mas é uma VSL só, é um vídeo só. É um vídeo só. Não uma sequência. Mas, cara, tem lançamentos que a gente fazia gravados, que a soma dos 4 vídeos é uma VSL. Sim. Entendeu? Especialmente quando a gente fazia lançamento para empíricos, cara, é 15 minutos. 15 minutos, não sei hoje, porque faz tempo que eu não trabalho com eles, mas naquela época, cara, eram vídeos de 10, 15 minutos. Ou seja, se você somar os 4, dá 40. Hoje uma VSL média dá 40 minutos. Isso. Entendeu? Então, assim, você percebe que mudou, mas não mudou. Uhum. Entendeu? Continua tendo que apresentar uma oportunidade, provar que aquilo é viável. É uma tese. Uhum. Eu costumo dizer que o que a gente faz eu entendo o que o Matheus faz e construo uma tese em cima do que o Matheus faz para vender para as pessoas. Uhum. Isso é copy. Cara, eu vou ver... Qual é a tese? A tese é, eu não preciso de um curso, eu preciso no checklist. Então, prova. Tá aqui, ó, o checklist. Tá aqui as pessoas usando. Tá aqui os resultados das pessoas usando. Tá aqui a praticidade. Tá aqui a velocidade. Entendeu? Uhum. Aí eu provo a tese. Acabou. Você compra se você quiser. Se você não quiser, você pula e vai seguir a vida. Uhum. Então, copy, mas na essência é você defender uma tese. Né? Uhum. É como se a gente fosse o seu advogado. Uhum. Entendeu? Eu tenho que entender aquilo que aconteceu para poder defender você, né? Então, no caso aqui é vender o produto, ou o serviço, ou a soma das duas coisas. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Isso não mudou. Sim. Entendeu? Eu preciso continuar defendendo as teses. Muda um pouco no ao vivo, no gravado, muda a energia, no outro você não tem essa energia e tudo mais, mas o que precisa ser comunicado ainda não mudou. Sim. Eu preciso despertar interesse na pessoa. Eu preciso mostrar um novo mundo para ela. Que eu costumava, dentro do checklist, eu digo, né? O primeiro vídeo é mundo novo. O que é o mundo novo? Cara, eu estava vivendo minha vida, de repente eu descobri que existe um mundo novo. O mundo novo é o mundo novo do expert. Né? Tipo, olha só, você não sabia que dava para ganhar dinheiro com um leilão de imóvel. Agora dá. Entendeu? Existe essa possibilidade. Né? Então você vai trabalhando o mundo novo. Isso não mudou. Uhum. Qualquer lançamento, qualquer vídeo, a primeira coisa do vídeo é você despertar a atenção da pessoa e mostrar para ela uma oportunidade. Uhum. Isso não mudou. E o que é mais louco quando você estuda copy é que isso existe há 150 anos. Então, se você estudar, por que copywriter? Né? Me perguntaram, mas por que então é copywriter se não é só escrita? Uhum. Cara, é porque é uma profissão antiga. Entendeu? Mas o copywriter, apesar do writer, né, do escritor ali, ele não só escreve hoje. Então, antigamente só escrevia porque era para jornal.
Então, antigamente, o cara tinha que escrever Era um pro redator. jornal. Uhum. Por isso, o writer, né? Tipo, eu tinha que escrever para vender no jornal. Depois, carta. Para mandar carta para as pessoas na casa. Depois veio o rádio. Depois veio a televisão. Depois veio a internet. Dentro da internet, as mídias. E aí, chegamos aonde chegamos. Então, esse é o lance. Só que o papel do copywriter continua sendo o de despertar o interesse nas pessoas para vender algo para elas no final. E reter a atenção, né? Retém a atenção. E eu falo que isso eu acho que hoje em dia é o mais difícil, né? Porque a atenção das pessoas tá cada vez mais difícil, tá mais divididas. O cara tá aqui no Instagram vendo um anúncio, aí pinga a notificação que alguém comentou na foto dele, ele vai embora e tal, Isso. esquece aquilo. Como que hoje, dentro de um lançamento ali, por exemplo, às vezes que tem ali 3 CPLs e tudo mais, como que você hoje monta uma estrutura para reter o cara ali dentro? Show. Bom, excelente pergunta. É exatamente esse movimento que também mudou. Antes você tinha mais atenção das pessoas e hoje elas estão perdidas no TikTok, enquanto estão respondendo a mãe, enquanto estão fazendo outras coisas. Então, assim, hoje é muito difícil de você prender a atenção da pessoa. Por isso que o pessoal sempre fala, né? Os primeiros 3 segundos É o mais importante. são os mais importantes. Beleza. Hoje, para você vender qualquer coisa, você precisa, nesses 3 segundos, conseguir praticamente gritar na cabeça da pessoa, mostrar algo diferente. Muitas pessoas associam isso a, putz, vamos fazer coisa engraçada, ou vamos fazer dancinha, Ou vamos quebrar um padrão do tipo... Cara, uma coisa que eu tô achando muito ridículo acho que nos últimos 2 meses é aqueles vídeos de alguém caindo. Pô, isso aí é muito ridículo. O cara vai cortar um coco, aí joga água assim, cara, corta, isso é aí um corretor de bizarro, imóvel. né? Tipo, uai, que isso, entendeu? Então, assim, não é isso, entendeu? Mas isso desperta o interesse. É que as pessoas confundem algo que é viral com algo que vai converter. Exato. Você pode estar atraindo um público que não vai ser qualificado. Eu, por exemplo, eu já participei de vários lançamentos que a gente captou muito lead. Chegou lá na hora, e, tipo, não era o lead qualificado. Quando a gente lança lá a pesquisa, não é o público-alvo que a gente buscava. E muitas vezes isso começa lá no início, lá no criativo. Entendeu? Ou na landing page e tudo mais. Cara, a captação, né? O processo de captação, ele é o que determina o sucesso do negócio, na verdade. Se você começa errado, vai errar. Ah, abriu o carrinho e não vendeu nada, o que eu faço? Para corrigir? Cara, vai fazer outro, porque vai ser bem difícil de recuperar. A gente já fez isso, de abrir e não dar certo e ter que trabalhar para recuperar. Mas Pra nunca pelo menos pagar ali, né? Mas nunca vai ser igual quando você tem uma ideia forte por trás, né? E aí, como que você vai fazer isso? Cara, são aqueles elementos que prendem a atenção da pessoa. Então, aqueles primeiros segundos que prendem a atenção da pessoa. Mas que tem a ver, não precisa ser engraçado. É isso. Mas tem que ter a ver com aquilo. Então, por exemplo, no meu Instagram tem um conteúdo lá que eu peguei, um remix, na verdade, né? De um cara que ele começa o anúncio, ele começa o vídeo dele fumando. E é sobre o poder das palavras. E ele começa a defender, ele tira o cigarro da boca, começa a defender a tese de que o cigarro mata menos do que outras coisas. E aí, no meio do discurso, ele fala que ele acabou de inventar aquilo, ele explica por que ele acabou de inventar aquilo, mas tudo isso para explicar o quê? O poder que a palavra tem de elevar ou de destruir uma vida. Cara, tem tudo a ver. Entendeu? Ele chamou a atenção, retém a atenção da pessoa, a pessoa assiste, mas o discurso que ele vem depois tem tudo a ver com o gatilho que ele usou para chamar a atenção. Então, quando o cara hoje, eu olho para uma copy, eu falo assim, cara, o que vai prender a atenção das pessoas? Às vezes pode até ser engraçado. Não estou dizendo que não é para ser engraçado, não tem problema. Mas precisa ter sentido com aquilo que a gente vai fazer no final. Não é igual, vou cortar um coco, aí vem a água no meu rosto e eu estou vendendo um apartamento na planta. Tipo, tem nada a ver, entendeu? Então, esse tipo de coisa chama a atenção, viraliza, é engraçado, mas não significa nada. Não, e se você for ver, por exemplo, o corretor lá, que fez um vídeo como esse, às vezes ele viralizou no Brasil inteiro e, pô, aquilo nem gerou lead pra ele no final. Porque eram pessoas que não eram nem da cidade dele. Agora eu vou te dar um exemplo que eu achei genial, já que a gente está falando de corretor, e eu também estava palestrando no evento de corretor esse final de semana. Olha só. Teve um outro também, tá lá no meu Instagram, depois se o pessoal quiser ver. Tem um outro que eu também fiz um remix, que eu achei genial, o jeito que o cara fez e tal.
Que é o seguinte, ele está na frente do prédio do palácio lá da princesa, na Disney. Ele está na Disney, e aí o que ele faz? Ele começa a fazer uma brincadeira como se ele estivesse vendendo o palácio. Entendi. Da Disney. Então ele fala assim, olha só, gente, esse aqui é um castelo, assim, assim, assim. E ele começa a dar a descrição do imóvel. Como se fosse... Como se ele estivesse vendendo o imóvel, entendeu? Legal. Sim, ele quis fazer uma brincadeira, mas foi uma brincadeira que faz sentido. Ele falou assim, quando o corretor tá na Disney. Entendi. Entendeu? Pô. Cara, nem na Disney o corretor não para de vender. Então ele começa a dar, olha só, quantos metros quadrados. Aí ele pega a e câmera. aí ele pegou uma outra coisa que não tem nada a ver, por exemplo, o palácio, e ele mostrou que tem expertise realmente... Pra vender. Vender assim, qualquer olha, tipo de imóvel. Né? Exatamente. Ele Pô, fez animal. com uma coisa engraçada, ele foi engraçado, mas foi uma coisa que tem a ver. Ele pegou, ele tava na Disney com a família, Legal. provavelmente, ele pegou e começou a filmar um vídeo como se ele estivesse vendendo. Aí ele tá de frente pro castelo e fala assim, olha só, não tem vizinhos. Olha, de frente aqui tem uma praça. Que aí mostra todo mundo na praça, assim, né? Porque tem uma praça na frente. Aqui passa trem. Porque passa um trem na frente. E ele começa a descrever o imóvel. É engraçado? É, mas tem a ver com a habilidade dele de vender. Ou seja, ele quis mostrar que mesmo de férias, um corretor ainda está pensando em metro quadrado, em venda, não sei o quê. Então tem a ver com a parada que ele faz. Sim. E não o contrário, de pegar, bater um coco, sair água e o cara, né? Ou tá rolando, bate numa estante e começa a falar do... bizarro. Né? Entendeu? Eu não critico. Assim, tipo, eu acho meio bizarro, porque eu acho que não é isso que vai ajudar a converter. Não, se for ver, o cara Entendeu? não tá convertendo. Né? Exato. Mas assim, eu não recomendo fazer esse tipo de coisa se não tem a ver com aquilo que você vende. Agora, esse tipo de coisa da Disney, por exemplo, tem tudo a ver. O cara, na verdade, estava mostrando uma habilidade dele de corretor, mesmo no momento de brincadeira. Se você for ver, ele inverteu a brincadeira. Então, esse tipo de coisa prende a atenção das pessoas, faz as pessoas seguirem o cara para ver como que ele é vendendo um imóvel. Boa. Entendeu? E aí é isso que você tá falando, né? Tudo começa ali com o criativo. Beleza. Foi lá, captou o lead do cara, o cara preencheu, assistiu, por exemplo, o primeiro CPL. Como que você cria um gancho ali pro cara sentir que ele tem que vir para a segunda CPL? Porque eu acho que muitas pessoas, né, acabam perdendo, não conseguem criar um gancho que realmente prende a pessoa do primeiro CPL pro segundo, né? Sim, com certeza. Então, um dos motivos pelo qual eu vejo o VSL hoje, que são os vídeos de 40, 50 minutos, bombando, em detrimento de lançamentos que você tem os mesmos 10, 15 minutos, só que em 4 vídeos em dias diferentes, é porque é muito difícil você prender a atenção e fazer a pessoa querer assistir o próximo. Exato. Isso é um desafio imenso, porque todo mundo no mercado enfrenta. Como a gente fazia isso nas épocas ali que eu escrevia lançamento gravado, 100% gravado. E como a gente faz isso ainda hoje nos processos de consultoria para os clientes. O grande segredo de um para o outro é você acabar antes de terminar, vamos dizer assim. Ou seja, o vídeo ele precisa ficar com o loop. Ali, abrir o loop e não fechar. Então, para você ter uma ideia, quando eu trabalhei com o Murilo Gun, o CPL 1, ele estava falando e a gente cortava o CPL, mas cortava real. Tipo, acabava. Tipo, do nada. Falei assim, não, peraí, mas e... Próximo episódio. Entendi. Aí você... peraí. Aí você tinha uma quebra de padrão. E aí era sempre numa hora ali que tava... No alto. Cara, então eu vou explicar agora, tipo, o terceiro fator aqui que vai fazer dos 5... Terceiro dos 5 fatores que vai fazer você ser mais criativo. Acabou o vídeo. Aí vi uma brincadeira no final, porque ele era um professor de criatividade, então tinha tudo a ver com isso. Né? Então, ele vinha no final e falava assim... Tinha um personagem que era ele mesmo vestido com outra roupa, brincando. Miserável, agora eu vou ter que assistir o próximo. Aí tinha que assistir o próximo. Que aí você já dava a entender. O Finch, o Thiago Finch, num dos lançamentos dele, ele cortou a live quando bateu mais de 100 mil pessoas na live. Cortou a live. Como se alguém tivesse invadido a live e cortado. Isso como que... Cortou. Tipo, cortou, assim, tipo, ele tava explicando no meio da explicação, quando ele viu o vídeo pico, caiu. O vídeo caiu do YouTube. Mas caiu mesmo, eles desligaram a live. E isso já tinha quantas horas ali? Uma hora e pouco e tudo mais. Meia. Por aí. Então, o que é massa nisso? Tipo, o cara, ele buga a cabeça, né? Da pessoa. A pessoa tá ali, tá assistindo, de repente, do nada, acabou. Quem faz isso? Série.
Série faz isso. Você tá assistindo, o cara vai morrer ou não vai morrer? Não sei, mas você só vai ver isso no próximo episódio. E o próximo episódio, aí, ele por nunca exemplo, começa da cena que parou. Ele começa de outro jeito pra depois chegar naquela Exato, cena. exato, pra dar o contexto ali. Mas no caso do Thiago Finch ali, como que ele criou o gancho ali pra galera saber que tinha um segundo? Que tinha... Porque acabou a transmissão? mas né? é que, o que Eu não acontece? acompanhei esse aí, foi quando? Já faz Faz um tempo, já. Já faz um tempo. Mas o que ele fez? Ele veio com uma narrativa de que tinha o mentor dele tava meio que querendo derrubar ele. Entendeu? O mentor dele era ele mesmo, só que vestido de outro jeito. Entendi. Entendeu? Então tinha todo um espetáculo ali por trás do negócio. Então, tipo, acabou do nada o negócio. E aí cortaram a transmissão. E depois falaram, amanhã a gente tem outro episódio. E acabou. E foi bem assim, tipo, bem corte seco mesmo. E isso gerou uma curiosidade nas pessoas de assistir o que estava acontecendo. Então, teve gente que achou que realmente caiu a live, entendeu? Mas foi intencional, os caras fizeram isso de forma intencional. Então, a gente já fez isso de forma intencional no gravado. Mas se você não quiser, ou não quiser ser tão drástico, você, né, o mais tradicional, digamos assim, você precisa mostrar no primeiro que você tem uma grande oportunidade, que existe uma grande oportunidade, um grande potencial de mercado, certo? Com aquilo ali. Para aquilo, mas... Traz prova social de pessoas que já transformaram a vida. Exatamente. Daquela situação. Aumenta a ambição dela, que eu acho que esse é um papel importante do é aumentar a ambição das pessoas. É assim, cara, para deixar isso mais tangível, eu nem tava querendo comprar esse relógio, mas agora eu quero... Quem nunca? Tipo, de tanto que estimular a ambição na pessoa... que ela agora está cogitando comprar. Não, e eu acho que assim, a nossa própria cabeça, às vezes a gente cria umas teorias pra gente fazer aquela compra, né? Exato. Por exemplo, você tá no shopping de boa, aí você fala, pô, lançou o iPhone novo, não sei o quê, pô, deixa eu passar ali na loja pra ver como que ele é. Aí você pega o celular, você vê que é o mesmo celular. Mesma tela, tudo igual, mesma tamanho. Aí você fala, pô, mas eu trabalho com isso aqui, né, cara? Pô, precisava de um celular um pouquinho melhor, a câmera, pô, vou utilizar mais a câmera. E aí você fica criando verdades na sua cabeça pra você mesmo comprar aquele produto, né? Exato. Então, e aí, às vezes, no CPL tem que... Você tem que fazer isso por ele. Então, você tem que mostrar para ele, por exemplo, que tem um aplicativo que só roda na versão nova, que talvez você pudesse passar a sua vida toda sem ele. Exato. Mas porque tem aquele aplicativo que só roda na versão nova, você precisa trocar o telefone. Entendeu? Então, o ele tem essa função de aumentar a ambição da pessoa, de fazer ela desejar aquilo. Seja numa profissão, seja qualquer coisa. Só que se você aumenta a ambição, mas não deixa um gostinho pro próximo, série. Cara, é só pensar numa série. A série ela não pode ter começo, meio e fim de um episódio, porque mata o cara dele querer assistir o próximo. Então você tem que abrir, né? O pessoal fala de abrir o loop ali, né? E só fechar no próximo. Só que quando você vai fechar o próximo, você tem que abrir outro. Antes de fechar, você tem que abrir outro. E aí vai indo. Então você vai levando a pessoa. Cara, por exemplo, no meu lançamento, eu explicava 8 passos para o cara se transformar num copywriter profissional. Pois é, agora vamos entrar nesse assunto. Entendeu? Tá, beleza. E um era uma parte e aí eu jogava pro outro, pro cara poder assistir o outro. Vamos lá, lançou o The Checklist. Beleza. Beleza, deu um... Depois você foi para um momento de escala ali de 60 dias e tudo mais, ficou vendendo ali, mais ou menos foi 1 ano, né? Mais de 1 ano. Tá, beleza. E aí depois veio já a formação em copy, como que foi? Não, antes dele ainda eu lancei uma mentoria. Uma mentoria. Isso, que era toda semana. Ficava com a galera toda semana lá. Um grupo e tudo mais. Mas eu não gostei muito dessa experiência. Assim, eu fiz a venda e eu tinha que entregar, né? Então, fiquei 1 ano entregando. Mesmo a experiência não sendo do jeito que eu estava querendo que fosse. Mas eu fiz, beleza. Neste meio tempo, aí as pessoas começaram a me pedir o curso de copy. Eu falei, cara, mas fulano já tem um curso de copy, o ciclano já tem um curso de copy, o outro já tem um curso de copy. Não, cara, você não tá entendendo, mas a gente quer o curso de copy com você, entendeu? Eu falei, putz, mas por que vocês não compram? Não, porque eu não gosto do curso do fulano. É aquilo que eu falo, cara, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tem. E assim, é a sua visão daquele assunto, entendeu? Exato. Aí de tanto, sabe aquela brincadeira que a gente fala da jornada do herói, o herói relutante, ele não queria. Naquele caso específico, eu realmente não queria. Eu não queria por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que, de certo modo, me posicionar de novo
Porque, cara, como é que eu vou vender um curso de copy no mercado que tem um monte de curso de copy? E você, naquela época, já estava como estrategista. De vários desses caras, no bastidor de vários desses caras, entendeu? Entendi. Então, assim, Tinha que ter até um reposicionamento entre... Exato. Então, era uma coisa que eu não queria fazer, mas a galera ficou pedindo. Aí, eu falei, bom, eu vou fazer. Quando eu decidi fazer... Aí eu fiquei um bom tempo pensando numa ideia boa, numa big idea boa para poder construir a narrativa. Porque eu não podia vender mais um curso de copy. Assim como você não precisava de um curso, você precisava de checklist, eu também não podia ir na mesma pegada de fazer o mesmo curso de copy que todo mundo fazia. Aí veio a outra big idea, que era saber copy não é o suficiente. Então, todo o mercado vendia curso de copy. Aí eu falei assim, eu não vou vender curso de copy, vou vender uma formação de copy. Isso foi em que ano? 2022. Acho que 2022. Já tava no final da pandemia. Né? Isso. Já tinha passado a pandemia. Final de 2022, se eu não me engano. E aí, qual era a narrativa? Né? Que era o seguinte, beleza. Se tá todo mundo vendendo um curso de copy, eu não vou vender um curso de copy, vou vender uma formação. Só que para eu vender uma formação, não é só falar assim, vou fazer uma formação. Eu tinha que ter uma ideia legal por trás daquilo. Porque o problema de você lançar você mesmo, sendo copy, é que a expectativa que as pessoas têm sobre você... ela é muito alta. Quando eu lanço você, a expectativa em cima do copywriter é muito alta. Do expert não é tão alta, porque as pessoas entendem que existe alguém no bastidor. Agora, quando esse cara é o cara que ele lança ele mesmo, a expectativa é muito grande. Então, putz, cara, você não é copywriter? Vai lançar um negócio meia boca? Vai fazer um negócio meia boca? É como se você não pudesse, entendeu? Fazer isso. E, de certo modo, um gestor de tráfego errar o público-alvo, né? Pois é. Tipo, é um gestor de tráfego que não sabe fazer tráfego. Tipo, e acontece. Né? Tipo, com frequência. É raro, mas acontece o tempo todo. Então, assim, eu tinha que ter uma ideia muito forte. E aí eu falei assim, cara, eu vou na contramão de todo mundo. E aí eu comecei a falar, cara, porque saber copy não é o suficiente. E de fato não é. Assim como um gestor de tráfego, só saber a parte de gestão de tráfego não é o suficiente para ele ser bem sucedido. Exatamente. E aí, tem por que isso entender sobre o negócio. Exato. E foi nessa narrativa que eu fui no produto. Quando eu encontrei essa big idea, eu falei, putz, agora sim eu vou para cima. E aí você dava um contexto do negócio como um todo pro cara. Aí eu criei a jornada Copywriter 12K. Tá. Que é como se transformar num profissional que ganha 12 mil por mês, escolhendo os projetos ao invés de ser escolhido. E a tese central, a big idea era que saber copy não é o suficiente. Então eu passei todo o meu lançamento falando pra galera, cara, você conhece algum médico que só fez medicina e é bem sucedido? Um advogado que só fez advocacia e é bem sucedido? E quais eram os pilares que você ensinou? Aí o pilar 1, aí como eu queria descolar, eu fiz assim, o pilar 1, copy. Tinha mais 7. Só visualmente eu já descolava. Falei assim, tá vendo? Isso aqui, copy, é só uma coisa que você tem que aprender. E aí todo mundo vinha pro lançamento e falava assim, putz, é por isso, eu só fiz curso de copy. Então as pessoas começam a entender por que elas não são bem-sucedidas. E quais eram os outros pilares? Prospecção de cliente. Aí eu mostrava para ele como era um projeto. Não como era a copy, mas como era um negócio de copywriting. Eu não vou vender uma formação... Posicionamento e tudo mais. Como prospectar cliente, como conduzir projeto, como escalar faturamento, como precificar, como conduzir as reuniões. Então, um dos passos é condução de projeto. Como é que eu conduzo o projeto? Como que eu apresento... Como é que eu vendo e como é que eu apresento? Depois que eu vendi, como é que eu entrego? E como é que eu entrego garantindo que o cliente está vendo valor naquilo que eu estou entregando? Entende? Então, assim, eu ensinava o cara a escrever no passo 1. E do 2 até o 8, eu só ensinava ele o negócio. Legal. Entendeu? Aí eu ensinava para ele o negócio. Prospecção de cliente, condução de projeto, precificação, encantamento. Como é que você faz o seu cliente falar bem de você para as outras pessoas? Entendeu? Então, por exemplo, na condução, só uma coisa simples pra caramba, o famoso simples que funciona de novo. Cara, eu falava assim, pede autorização para gravar as reuniões com o seu cliente. Isso por si só já vai reduzir a possibilidade dele falar que ele falou uma coisa que ele não falou. Ou que ele... Entendeu? E você fala assim, não, peraí, mas deixa eu ir lá na gravação, deixa eu ver se você falou que era que eu fazia isso aqui mesmo. Não, a gente combinou na reunião que a gente ia fazer isso aqui. Só isso reduz retrabalho do profissional e desconfiança. Por quê? Porque a gente gravou. Aí o cara fala assim, não, mas o cliente não quer gravar. Aí eu falo assim, bom, mas aí você precisa saber conduzir como um copywriter, você precisa saber conduzir
esse processo. O cliente não quer gravar? Como que eu conduzia esse processo quando o cliente não quer gravar? Falava assim, cara, isso aqui é importante para te proteger, não é só para me proteger, mas é para te proteger. E outra, se a gente tiver um insight maravilhoso no meio da conversa aqui, se está gravado, a gente usa, recorta e usa. E aí pronto, o cliente baixava a guarda e a gente gravava tudo. E gravar tudo é documentar. E documentar tá aqui, cara, você não falou, você não me pediu isso. A gente combinou 3, a gente não combinou 5. Acabou. Reduziu o trabalho, reduziu a desconfiança. E para um copywriter ganhar mais dinheiro, ele precisa atender mais de um cliente. Exato. Se ele tem muito retrabalho e gera muita desconfiança, retrabalho vai fazer com que ele tenha que trabalhar muito para o mesmo cliente e não consegue pegar outro. E desconfiança, ele vai sempre cobrar barato. E não vai ter ali a indicação depois, conseguir aumentar o LTV com aquele mesmo cliente. Né? Tudo é narrativa. Né? Então, você tem que entender a mente das pessoas e fazer com que elas... comprem a sua ideia. Então, eu ensino o cara a fazer o cliente dele a comprar a ideia de que gravar é importante, de que o processo é importante, de que as etapas são importantes. Então, por exemplo, dentro do checklist, que eu aproveitei dentro da formação, dos processos é uma entrevista que você tem que fazer com o expert. Uma entrevista. São 19 perguntas. Agora eu otimizei para 18. Tirei uma, hein? Tirou uma. 18 perguntas. Beleza. Por que essa entrevista é importante? Porque você vai extrair do especialista a essência de tudo que você vai escrever. Aí, como eu fazia isso quando eu era copywriter? Então, eu vinha aqui, fazia as 18 perguntas para você, a gente ficava conversando por, 3, 4 horas. Eu pegava toda essa gravação, colocava meu fone, abria o computador e assim, putz, isso aqui que ele falou é legal. Separava. Não tinha IA ainda, né? Não tinha inteligência artificial para fazer a transcrição de agora, tudo. Tinha que fazer meio que no dedo, né? Entendeu? Mas eu ia lá e falava, cara, essa frase que ele falou aqui dá uma copy. Essa frase que ele falou aqui dá um anúncio. Essa frase que ele falou dá uma headline. E às vezes é aquela segunda vez que você ouviu, a terceira vez que você ouviu, que você pega um insight, né? Porque naquele momento, às vezes, tá rolando alguma coisa, você tá envolvido ali no assunto, agora você assiste de novo, né? E aí eu montava. Então, eu já cheguei a montar lançamento inteiro só com essa entrevista de 3, 4 horas. E o que é legal, eu trazia para você... Então, vamos pegar o seu exemplo. Eu entrevistei, fiquei 3 horas com você, depois eu volto e apresento a copy macro. Óbvio que sempre tem os detalhes, o refino de tudo. Mas você bate o olho e fala assim, cara, como é que você fez isso? Simples, foi o que você me disse. Eu só coloquei na ordem certa e trouxe as palavras certas no tom certo para você. Entendeu? Ou seja, não existe, eu costumo dizer que copy não é upload. Copy é download. Para ser bem didático para a galera que está assistindo. Cara, upload. Eu sou foda. Criei um negócio e, nossa, criei do zero. Beleza. Cara, dificilmente você vai fazer isso. Na maioria das vezes você vai fazer um download. Eu peguei uma ideia aqui, peguei uma frase dele, peguei uma frase dela, peguei uma frase dele, peguei uma frase e fui montando. Peguei um pedaço do depoimento, fui montando. É quebra-cabeça. É download. Faço download e junto, monto a narrativa e acabou. Só que a narrativa ela já está aí. Só que ela está desconexa. Né? Tipo, cada um está com um pedaço da informação. Sim. O especialista tem um pedaço da informação. O cliente tem um pedaço da informação. O lead tem um pedaço da informação. A equipe tem um pedaço da informação. E aí você tem que construir toda a narrativa. Junto tudo isso. Esse é o papel que a gente faz de um lançador. É conseguir montar, né? Eu brinco que lançamento é quebra-cabeça. Então, você tem que saber montar o quebra-cabeça. Quando você souber montar o quebra-cabeça, você monta qualquer quebra-cabeça. Porque o de 5 mil peças, ou de 10 mil peças, ou de 30 peças, existe uma lógica. Então, o que é o lançamento? Você precisa entender essa lógica. Uma vez que você entende essa lógica, a VSL, se é sessão estratégica, se é lançamento interno, gravado, se é lançamento ao vivo, não importa. O que importa é você entender a lógica. Uma vez que você entende a lógica, já era. Sim. E assim, a gente tá tendo um papo bem bacana, porque a gente tá passando pelas etapas, né? Não sei se você reparou. Sim. Tava falando do criativo, agora a gente tava falando do CPL em si. E uma coisa que, tipo assim, eu vejo que muitos clientes nossos mesmo, às vezes a gente começa a olhar pro produto do cara, a oferta do cara, e a gente fala, pô, isso aqui não tá tão cego, isso aqui não tá bem estruturado. E aí, quando o cara apresenta lá no CPL, pô, o lançamento é um fracasso. Então, ele conseguiu a atenção das pessoas, teve uma boa promessa ali no início, da landing page e tudo mais, captou esses leads, trouxe as pessoas, conseguiu manter a atenção dessas pessoas, mas quando vai pra oferta,
a oferta não é tão boa. O que você vê que são os pilares aí de uma boa oferta de um lançamento? Boa, muito bom. Assim, ó, o primeiro, isso que você falou é muito bom. Pegando ainda a analogia do quebra-cabeça, o que acontece? O cara que não tem experiência, ele abre a caixa do quebra-cabeça, coloca todas as peças na mesa e tenta montar. O cara que tem experiência, o que ele faz? Ele separa o céu. Pô, isso aqui é parecido com isso aqui, então vai ficar aqui. Ele separa os blocos. Sim. Separa os blocos. É o jeito certo de montar quebra-cabeça. É isso aí. O lançamento é igual. Campanha de vendas, qualquer campanha de vendas é igual. Então você separa o céu. Ah, isso aqui, ó, isso aqui é montanha. Putz, isso aqui é montanha, então vou juntar com essas outras peças aqui que parece de montanha. Aqui tem um rio. É isso. Então vou juntar todas as peças aqui que tem um rio. E aí eu começo a montar separado essas peças, certo? Beleza. E depois eu vou juntando e vou conectando tudo e aí eu monto o quebra-cabeça. No lançamento tem uma parada que a galera ignora, que é a oferta. E é uma das coisas mais importantes. Não, é só a coisa mais importante. É a coisa mais importante, né? Só que tem uma coisa que a galera ignora mais do que a oferta, que é o que acontece na vida do cliente depois que ele compra e usa o produto, a transformação. Então, para deixar didático para quem está assistindo, como a galera começa? Ah, Matheus começou agora no digital. Bora produzir um conteúdo aí. Ah, faz uns conteúdos aí, faz uns reels, pega um coco. Os caras do coco vão ficar bravos comigo, tanto que eu estou usando esse exemplo do coco. Começa a produzir conteúdo. Beleza. Aí construiu a audiência. E aí a audiência não está nem alinhado com a oferta, né? Porque você nem sabe qual é a oferta. Exato. Beleza. Aí o que você faz? Você manda toda essa audiência que você construiu para um funil de vendas. Pode ser um lançamento, pode ser uma página, pode ser um funil de vendas. Nesse funil de vendas, você manda a pessoa para uma oferta que você tirou do sovaco, porque você não fez pesquisa, você começou a produzir conteúdo, a galera começou a te seguir, e você jogou ele para um funil e fez a oferta. Ou porque o cara quer. Ou porque... Olha só, Viveiro, só te cortar um pouquinho para compartilhar uma experiência com você. Recentemente teve um cara que entrou em contato com a gente, né? E aí ele falou assim, pô, Matheus, eu sou muito bom em consertar piscina. Sou muito bom em consertar piscina. E aí, cara, eu sou um dos caras mais fodas em consertar piscina, assim, assado, tal. E, pô, eu vou lançar meu curso online de como consertar piscina. Aí a gente, pô, então vambora. Vamos lá, vamos estruturar aqui o projeto na reunião de briefing. Pô, e aí, como que você chegou nesse produto? Como que você pegou as dores? Quais são as dores, os desejos dessa galera e tal? Aí o cara falou, não fiz pesquisa. Eu sou bom em consertar piscina. E eu acho que as pessoas também querem um curso de como consertar piscina. E eu vou lançar o curso de como consertar piscina. Então, você vê que a oferta, né, é aquilo que você falou. Você pega uma necessidade do mercado e aí você vai lá e cria uma oferta que soluciona aquele problema do mercado, né? Agora, muita gente acaba criando uma solução, muitas vezes é uma cópia e acaba virando do commodity, igual você falou, né? Curso de cópia tem um monte, curso de tráfego tem um monte, curso de culinária tem um monte, só que você tem que ter uma essência e solucionar uma dor, né? Sim. E aí, essa oferta aí pensar nessa narrativa como um todo, né? Que é o importante, principalmente nessa parte de pesquisa. Né? E uma coisa que... Então, voltando para essa questão... de como montar esse quebra-cabeça, então o cara começou a produzir conteúdo. Vou falar sobre piscina. Aí nessa, eu vou jogar o cara para uma oferta. Quer aprender a consertar piscina? Tá bom, aí as pessoas entram. Aí chega numa oferta meio surreal. Tipo, um valor surreal, um formato de entrega do produto surreal. Vou dar um outro exemplo, mas só para... O que é uma coisa que desconecta na oferta? Imagina você querer vender um curso para ensinar mães... né, a cuidar dos seus filhos, só que são aulas longas e que você precisa estar conectado dentro da plataforma para aprender. Só que a mãe, a criança é um ser vivo. Ela tá lá. Ela tem que fazer milhares de outras coisas. E aí você quer... A atenção dela. A atenção dela. E aí você quer que ela fique 1 hora assistindo a sua aula? Desconecta, entendeu? Você tem que pensar, cara, é uma mãe ocupada, que precisa, né? Que tem milhares de coisas que ela tem que fazer. Ela precisa de ajuda. Beleza, até aí tava tudo conectando. Mas quando chegou na oferta, você faz uma oferta que não faz sentido para ela. Você fala assim, o meu curso tem 200 aulas de 1 hora cada, com tudo que você precisa saber para cuidar do seu filho. É só assistir. Cara, ela não vai assistir, então ela não vai comprar. Não é que não é bom.
o modelo da entrega. O modelo da entrega é ruim. Isso faz parte da oferta. Mas continuando, então a pessoa produz conteúdo, manda para o funil, manda para uma oferta surreal, e aí ela ignora o quê? A transformação. Como eu ensino? Inclusive dentro da formação de copy eu ensino, que é o meu maior hack. O maior hack que tem para você escrever uma copy. Você começa do final. Começa pela oferta. Você começa não pela oferta, você começa mais do final ainda, você começa pela vida do cliente transformado. Ou seja, o que acontece na vida do Matheus depois que ele o compra, usa e tem sucesso com o meu produto? Aí eu descrevo. O Matheus agora está mais feliz. Por exemplo, no de copy, eu colocava assim, agora o copywriter ele está ganhando 12 mil por mês. Organizado. Agora ele está mais organizado. Agora os clientes valorizam ele e até gravam depoimentos para ele. Eu tô desenhando o final feliz do filme. Né? Quem ele vai se tornar depois de usar e ser bem sucedido. Exatamente. Aí ele agora está ganhando 12 mil, agora ele é bem sucedido, agora o cliente valoriza ele, agora ele escolhe os projetos que ele quer, agora ele cobra mais caro. E eu vou lá e descrevo tudo o que acontece na vida do cara. Ele tem 3 clientes que pagam 4 mil reais por mês, valorizam ele e renovam o contrato com ele toda hora. E ele está feliz, ele está trabalhando com um nicho de mercado que ele quer, com especialistas que valorizam o trabalho dele. Eu descrevo tudo que acontece na vida do cara depois. Eu começo o lançamento daí. Por quê? Porque quando eu defino, vai vendo, o final do filme, eu consigo pensar num produto que entregue isso. Entendi. Entendeu? Para depois você desenhar o produto. Para depois que eu entendo. Então, assim, essa é a vida no futuro. A vida no futuro é essa, tá? O que o meu produto precisa entregar, o produto, ou infoproduto, serviço, precisa entregar para eu entregar essa promessa, essa transformação. Eu preciso entregar 8 passos. Em cada passo eu vou explicar isso. Tá, agora, o que eu preciso dizer na minha campanha de vendas, ou seja, no meu funil, no meu lançamento, que desperta o interesse do cara por aquilo, para ele querer comprar o produto, para ele ter aquela transformação. Então, a etapa, eu tenho a transformação, eu tenho a etapa produto, aí eu tenho a etapa campanha de vendas, que eu tenho que despertar ele, mostrar que existe um mundo novo e blá, 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 e confusão. E por último, qual é o conteúdo que vai levar para a campanha, que vai levar para o produto, que vai levar para a transformação que ele quer. A galera começa daqui para cá. Eu começo daqui para cá. Por quê? Por um motivo muito simples. Todo filme, todo bom filme, o cara tem que saber o que acontece no final. Ele não começa escrevendo o início, né? Tipo assim, vai ser 3 pessoas que foram passar um final de semana numa cabana, e aí eram 3 jovens, e vai indo pra ver o que dá. E aí eu vou escrevendo e vou ver, e aí eu vou pensar no final. Não, ele vai pensar... Lógico que ele tem os bullet points, o que vai começar no início, no meio, no fim, mas aí ele vai construindo o resto da narrativa. Exato. E aí para e pensa, você vai viajar. Qual é a primeira coisa que você faz para você calcular a rota para você viajar? É o destino. Então, você vai pegar um Uber. Eu sempre dou o exemplo do Uber. Você vai pegar um Uber. Qual é a primeira coisa que o Uber pede para você? Destino. Então, se você sabe o destino, a partir do momento que eu ponho o destino, ele traça a rota. Certo? Então, eu preciso do destino no lançamento antes de sair andando aleatoriamente. Porque o destino vai determinar a rota e o veículo que vai me levar até lá. Porque se eu vou daqui até a região central de São Paulo, ele vai dizer, você pode ir de carro. Mas se eu disser que eu tô indo para Goiânia, cara, tu vai ter que ir de avião. Ou de ônibus. Ou de ônibus. Então, assim, o meio de transporte, um meio que te leva até o destino muda de acordo com o destino. Então, se eu quero construir um lançamento, a depender do que eu quero vender no final... Existe o tipo de lançamento perfeito para isso. Cara, eu não preciso fazer tudo isso que a gente está falando aqui para vender um negócio de R$97. Entendi. Entendeu? É como se eu fosse daqui no centro. Cara, não preciso de tudo isso, construir uma narrativa, contar uma história triste, meter um monte de depoimento, fazer 14 lives para vender um negócio de R$97. Às vezes você faria uma VSL de 15 minutos. E vende um produto de R$97. É isso. E deu. Às vezes nem precisaria gerar tanto conteúdo para trazer isso para as pessoas. Mas se você não sabe... Alice,
né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, beleza. O final é o mais importante. Cara, como é que acaba essa história? Acaba essa história com o Matheus feliz, ganhando 12 mil reais por mês, trabalhando com 3 clientes que pagam 4 mil, ele está escolhendo trabalho no nicho que ele quer, ele tem uns clientes bons que renovam sempre com ele, que valorizam, que gravam depoimento, que recomenda ele, blá, 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 que paga até variável dos lançamentos. Entende? Então, começo do final da parada pro começo, e não do começo, como a galera costuma fazer. Só que aí, voltando naquilo tudo que você falou, é começando do final que você consegue fazer com que as etapas façam sentido. Começando do final é como se a gente estivesse separando o céu, separando o rio, separando o miolo, separando... Isso é começar do final. Aí eu vou montando, e aí eu encaixo e tem um lançamento do começo ao fim. A galera começa a produzir conteúdo, aí quando chega lá na oferta, não converte. E aí, entrando na sua pergunta, o que tem que ter numa boa oferta? Cara, para você ter uma boa oferta, você precisa ter essa descrição do futuro do cara. Beleza. A oferta, ela vai mudar a depender da transformação que você quer gerar. Então, por exemplo, se eu quero transformar o cara num gestor de tráfego, blá, 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 beleza? Um copywriter, qualquer profissional do digital, eu já sei que na minha oferta eu não posso só entregar coisa gravada. A gente sabe. Você sabe. Por quê? O cara vai se perder. Então, o que você pode fazer na oferta que traz valor? Ah, eu posso trazer um encontro ao vivo comigo uma vez por mês. Acabei de melhorar a oferta. Eu posso trazer checklists que vão fazer com que o cara tenha um processo mais claro para ele poder chegar no resultado. Eu posso colocar o meu time de suporte para dar suporte para o cara ao vivo uma vez por semana. Eu posso, entendeu? Criar um grupo no WhatsApp para gestores de tráfego conversarem entre eles para eles não deixarem a coisa esfriar e não desistir da profissão. Tudo isso é elemento da oferta. A oferta é uma proposta, então a essência, né? O que é uma oferta? É uma proposta que você faz. Dentro dessa proposta tem uma série de itens. Boa. E assim, eu acho que quando o cara vem procurando um estrategista ou procurando ali alguém que vai lançar ele, né? Ele já vem mais ou menos com a oferta. O que ele vai vender? Provavelmente o conteúdo que ele vai querer ali vender no final. E aí o que você pode fazer é justamente isso, né? Ir buscando, puxando o cara. Pô, e se a gente colocasse um suporte? E se a gente colocasse uma mentoria? E se essa entrega fosse dessa forma e não dessa, né? Porque muitas vezes o cara já vem com uma ideia, então é meio difícil, né? Mas aí você consegue ir puxando o cara para ele adaptar a oferta dele para aquilo que vai mais funcionar. O software, por exemplo. Cara, software gera valor absurdo para a pessoa. Agora, com inteligência artificial, gera valor absurdo para a pessoa. E você não pode ignorar isso, simplesmente falar, não, beleza, não, vou vender o curso aqui, as aulas são gravadas e deu. Cara, o nível de sofisticação do mercado hoje é outro. Então, você precisa pensar nisso. E quando você for pensar na oferta, você tem que pensar que as pessoas funcionam de forma diferente, que é o que eu ensino para a galera. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais sinestésicas. Então, para quem está assistindo a gente. Tem gente que vai consumir este conteúdo em vídeo, vai estar aqui assistindo com a gente, pá, massa. Vai ter gente que vai só escutar e vai estar fazendo outra coisa. Ou vai estar no Spotify da vida e vai estar só ouvindo, no carro e tudo, mas vai estar só ouvindo. Beleza? Mas tem gente que precisa do visual, tem gente que precisa do auditivo, tem gente que precisa estar com a gente aqui para poder consumir o conteúdo, né? A energia, o sinestésico, aquele cara que precisa da experiência. Cara, quando você leva isso para online, você tem que pensar que o seu conteúdo gravado pode servir para o auditivo e pode servir para o visual. Mas o sinestésico, ele se sente incomodado. Ele fala assim, putz, mas não tenho com quem conversar. Eu tô sozinho. E aí é o lance da comunidade, do grupo do WhatsApp. Da comunidade, do grupo do WhatsApp, a mentoria... do encontro. Entendeu? Então, assim, a gente... Só pra galera entender, eu não tô tirando todos os públicos, né? Eu não tô tirando isso do sovaco que eu inventei isso. Isso é comportamento humano, entendeu? É comportamento humano. Tem gente que gosta de ler o livro, tem gente que gosta de assistir o filme, não é? Tem gente que gosta de ouvir o livro. Exato. Então, assim, se você não pensar na experiência do cara, você, além de a sua oferta ficar fraca, porque certamente o seu concorrente vai trabalhar isso, tem um outro elemento ruim. Além da sua oferta ficar fraca, você não está levando em consideração o sucesso dele.
seja, você não tá pensando realmente no sucesso dele, você tá pensando no seu sucesso. Exato. Entendeu? Exato. E eu acho que é aí que muita gente erra, né? Muita gente para aí. Uhum. Disseram que é pra vender um curso, bora vender um curso. Uhum. Vamos gravar meia dúzia de aula bosta, entendeu? Porque eu quero fazer, Porque eu quero fazer. que eu acho que é legal. É. E até as aulas, né, cara? Se você me permite, eu tenho um processo até pra gravação da aula. E como que você Olha faz? só. É muito louco isso. É simples, o simples que funciona. Simples. É o simples que funciona. Pensa assim, ó, comportamento humano. Uhum. Cara, o gatilho mais poderoso, pra galera que gosta da parte técnica, do gatilho mental, não sei o quê. Na minha visão, o gatilho mental mais poderoso do mundo, agora é a parte que dá até um corte, hein? O gatilho mental mais poderoso é o gatilho mental do porquê, velho. Quando você explica o porquê para as pessoas, é muito mais persuasivo do que você só dizer o que ela tem que fazer ou como ela tem que fazer. O que e o como são importantes. Cara, você quer, sei lá, ser mais saudável. Beleza. O que você tem que fazer? Tem que dormir. Como? Você deita e dorme. Mas por que você tem que dormir? Ou seja, o impacto que o sono tem na sua vida em um ano. E a transformação que ela vai ter. Exato. O porquê, o gatilho mental do porquê. Quando você vai gravar uma aula, você tem que entender o seguinte: a experiência ela não acaba quando o cara passa o cartão. Comprei. Ela começa, na verdade. Ela começa a partir daí. E não estou só pensando em reembolso, a pessoa pede o dinheiro de volta. Não, esquece esse papo. Eu estou falando da experiência. Se ele comprou um produto meu, eu quero que essa pessoa tenha resultado. E parte de querer que ela tenha resultado, eu tenho que explicar para ela por quê. Então, dentro da estrutura de gravar uma aula, eu sempre ensino para as pessoas. Você tem que falar o que ela tem que fazer. O que você tem que fazer? Por que você tem que fazer? Que é o gatilho mais ignorado e o mais importante, é o porquê. Como você tem que fazer. Então, pensa numa estrutura de uma aula. O que você precisa fazer. Por quê você precisa fazer. O como é o operacional mesmo da parada. Uhum. Aí você tem que, então, falamos do que, do porquê e do como. Tá. Exemplo, porque o ser humano ele consegue absorver mais quando você mostra. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de oferta ou qualquer outra coisa que a gente estava falando aqui, a todo momento eu dou um exemplo ou uma analogia. A analogia do quebra-cabeça. Uhum. Ou um exemplo de um criativo que a galera faz que a gente vê que não conecta. Tudo que a gente está dando de exemplo. Então, ou um exemplo ou uma analogia. Que as pessoas aprendem muito mais através de analogia. Então, eu tenho o que, o porquê, o como, um exemplo ou uma analogia e um exercício. Porque se você não disser, beleza, cara, agora faz aí o exercício. A pessoa passa para a próxima aula e morreu. Então, até para ensinar a galera, você precisa ter um processo claro que respeita o comportamento humano. As pessoas querem saber por quê. Elas querem... O porquê é mais importante do que o que e o como. É por quê, cara? Por que dormir? Porque senão o cara vai até entender como faz, só que ele não vai entender a importância daquilo que ele tá fazendo. E o porquê acaba entrando no motivacional da parada. O porquê? Porque se você não dormir, você vai gritar com seu filho. Porque você não dormir, você vai performar pior no seu trabalho. Porque se você não dormir, o seu relacionamento com a sua namorada vai ficar pior. Porque se você não dormir, você pode perder uma promoção. Por que você precisa dormir? Uhum. Entendeu? Agora, se eu falo assim, o que é o sono? Como dormir melhor? Mas por que você precisa disso? Que aí, lembra aquilo que você falou de quando você vai no shopping, você cria o porquê? Uhum. O porquê, porra, nem preciso disso, mas agora você acabou de criar um motivo. Exato. Quando você põe o porquê na aula, você está dando esse elemento para ele. O porquê eu tenho que me lascar, assistir isso aqui e fazer isso aqui? Por quê? Qual o impacto que isso vai trazer? Então, o que, porquê, como, exemplo ou analogia e exercício. Uhum. Se o cara não exercita, nem que seja responder uma pergunta, e o cara vai para a próxima aula, ele se perde. E aí, voltando para o The Checklist, o The Checklist tinha muita pergunta. Então, assim, cara,
Isso aqui é pergunta, isso aqui é pergunta, isso aqui é pergunta. Senta e responde a pergunta. Porque quando você responde uma pergunta... Você sabe para onde você está indo. Você está trazendo clareza para aquilo que você está fazendo, concorda? Tipo, você está escrevendo, cara, qual é a promessa desse produto? Cara, para você escrever uma promessa de um produto, você tem que, uma vez que você escreve a promessa, você tem clareza. Tipo, ó, é para isso. Então, escrever, responder pergunta... Cara, eu tenho 2 filhos, né? Tenho o Davi e o Noah, um tem 8, outro tem 4. Todos os dias, quando a gente leva eles para a escola, né? Eu e minha esposa, 99% das vezes, vamos os dois levar eles 2 para a escola. Uma das coisas que a gente coloca na nossa oração diária é para eles fazerem perguntas. Entendi. Porque quanto mais você desenvolver a habilidade de fazer pergunta, né? E criança já gosta de perguntar. E eu adoro que eles façam pergunta. Cara, vai lá e pergunta, vai lá e pergunta, vai lá e pergunta. Por quê? Porque o segredo tá na pergunta. Porque para você fazer pergunta, você precisa pensar. E quando você se força a pensar para fazer pergunta, você descobre coisas. Você faz o quê? Olhar diferente sobre aquilo, né? E você faz os download. Faço uma pergunta, você me responde. Quando, assim, com certeza você já vivenciou isso. Você faz uma pergunta para uma pessoa, aí a pessoa responde para você e você lembra de uma coisa que você já fazia, parou de fazer, e aí aquela pessoa acabou de falar aquilo, e você fala assim, preciso voltar a fazer isso aí, que eu já sabia que eu tinha que fazer, mas agora a pessoa que eu fiz uma pergunta para ela e respondeu isso... Eu lembrei que tem que fazer aquilo. Então, o poder tá na pergunta, entendeu? E o checklist, basicamente, eram perguntas. Pergunta, pergunta, pergunta. O que você faz aqui? 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 Quanto mais você responde as perguntas, mais clareza você tem do projeto. E aí, é como se você falasse assim, onde está o céu? Tá aqui, ó, tudo separado do céu. Onde está a parte de baixo do quebra-cabeça? E aí você vai separando. E é assim que você monta a brincadeira. Entendi. E no meio desse monte de lançamentos aí que você já fez, né? Conta aí um perrengue, porque perrengue em lançamento é o que mais tem, né? E eu sei que você tem umas histórias boas aí. Não, perrengue em lançamento é um negócio sensacional. A mais absurda, vai. Cara, eu não sei se é a mais absurda, mas uma Vamos absurda. começar pela mais engraçada, então? Eu acho que as absurdas. Não, as absurdas são boas, mas eu acho que uma absurda engraçada é legal. Tá. Assim, a gente estava para não revelar o nome do expert, né? Tipo, por uma questão de privacidade, né? Vamos manter anônimo o nome do especialista e tal. Mas a gente vivenciou uma situação que foi muito engraçada, que foi o seguinte. A gente estava para o site de lançamentos, era lançamento ao vivo. Então, aquela história, lançamento ao vivo, o segredo é o ao vivo, né? É o expert. Né? Não dá para você, né? E o ao vivo tem algumas coisas que você consegue prever. Por exemplo, você faz redundância para não cair a live, né? Então, você tem um servidor, você tem isso, tem que... Às vezes cai, né? Tem backup e tal. A gente já errou nisso também, a gente já passou perrengue nisso de cair live, porque acabou a energia, aquela coisa toda, cai a internet, já. Mas isso aí é de leve, isso pode acontecer com qualquer um. E isso aí até que é previsível, dá para você deixar isso, né, previsível. A gente viveu uma situação que a gente estava com lançamento, aí o pessoal começou a chegar na live, e o especialista entregando conteúdo, e o pessoal chegando na live. E aí a live chegou no pico. Tinha 5.000 pessoas na live, né? Naquele lançamento lá, estava no pico da live. 5.000 pessoas ao vivo, e a galera no chat moendo, lá no YouTube moendo, e pá, muito massa, 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 massa. O especialista do nada, falou assim, gente, cara, eu preciso de um minuto aí que eu preciso ir no banheiro. E aí, cara, ele falou saiu... pra equipe ou na live? Não, ele falou na live. E ele saiu e foi pro banheiro. Correndo. E aí, cara, como ele não deu nenhum sinal de que ele ia fazer aquilo, a gente não tava preparado pra nada, pra meter um depoimento, meter um vídeo, sabe? Aí ficou lá sem o cara. Do nada, o cara desapareceu. E aí, como ele demorou pra voltar, é óbvio que a galera ia começar a moer no chat. Aí você olhava o chat, a galera, foi fazer cocô, não sei o quê. Pô, se ele falasse que precisava só de uns 5 minutos, tinha um problema técnico. Gente, a gente tá com um problema técnico. Ô, time, coloca aí entendeu? Se tivesse dado algum sinal... Ele falou que foi no banheiro. Mas ele mesmo já meteu o doido e falou que ia no banheiro.
Cara, aí a galera caiu de pau nos comentários. E a galera, foi fazer cocô, foi fazer... Mas aí fica melhor a história. De fato, ele foi fazer cocô. Certo. Beleza. Só que até aí, né? Tipo, ele começou a demorar e a galera moendo no chat. Demorar o quê? 10 minutos? Foi fazer cocô. Já tinha passado 10 minutos, você imagina. 10 minutos. Tava mal. A gente falou assim, pronto, ferrou o lançamento, ferrou tudo e tal, não sei o quê. Mas a galera ficou. E aí, como brasileiro, né, cara? Tipo, quem quer ver a cara que o cara vai voltar, né? Exatamente, entendeu? O cara reteu volta. A atenção. Mas, reteu a atenção. Exato. Não do jeito mais, né? Mas reteve a atenção da galera. Cara, o mais engraçado foi o que aconteceu nesse período. Então, tava lá, imagina a situação, sem o expert, a galera, né, e tal... Ele começa a interagir com o pessoal no chat do banheiro. Mentira. Não tô mentindo. Ele começou a responder a galera, galera, peraí, eu já tô voltando. Nossa, cara. Mano, a equipe... Nem vocês, né? Não, a gente não... A gente ficou assim, ó, tipo... O que tá acontecendo aqui, cara? Mas era o primeiro lançamento do cara ou não? O cara é experiente? Não, experiente. Mas aí que tá, é um cara também que, tipo, lida bem com a parada, entendeu? Soube lidar. Né? Soube lidar com a Senão parada. o cara ia voltar também pilhado, né? Não. Pô, tá todo mundo me zoando aqui. Não, ele voltou e ainda falou assim, fiquem tranquilos que eu lavei a mão. Foi nesse nível, cara. Tipo, ele entrou no espírito da parada, mas, tipo, foi um perrengue, assim, que a gente pensou, puta, ferrou, né, cara? Ferrou, tipo, o que a gente faz agora? E o que é muito louco é que a equipe, a gente ficou realmente sem reação, entendeu? Se ele tivesse falado, gente, a gente tá com um problema técnico aqui, a gente tinha colocado um slide. Ou bota lá uma musiquinha. Uma musiquinha, um depoimento, entendeu? Alguma coisa assim. Mas não, ele sumiu do nada e voltou do nada também. E continuou de onde parou, de boas. Assim, foi embora. Tranquilo, e foi embora. Entendeu? Esse dia foi assim... Não, conta o nome. Solta o nome. Não, solta o nome, não. Boa. E, Viveiros, o que você tá fazendo hoje? Conta aí pra mim. Porque eu sei que tem um projeto simples que funciona, que eu já participei, inclusive. Sim. Hoje, o que eu faço, né? Então, depois dessa jornada de copy, estrategista, coprodutor, especialista, porque aí eu comecei, né? Então, fui fazendo a trajetória que a gente vê no mercado. Primeiro passo, copy, depois estrategista, depois coprodutor, depois eu virei sócio de um especialista, depois eu decidi sair da sociedade, virar especialista, né? Virei especialista e aí depois disso eu virei consultor. Consultoria já é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí, mas isso, na verdade, não foi tão nessa ordem cronológica, porque quando eu lancei o The Checklist, eu também já comecei a fazer consultoria desde lá. Só não era tão intencional como é hoje. Mas eu já tinha essa parte da consultoria. Então, o que eu faço hoje? Consultoria e mentoria. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu presto serviço de consultoria para empresas e para experts. Então, o cara, ele me chama para olhar aquilo que ele fez... E dar uma visão. E dar uma visão 360. Como eu tenho o expertise tanto da copy quanto da estratégia e os 70 lançamentos, isso tem valor. Então, o cara é o ponto cego, né? Todo mundo tem ponto cego. Eu, você, todo mundo tem ponto cego. Então, eu sou contratado para ver o ponto cego da outra pessoa. E aí, eu vou lá e falo, cara, tá errado aqui, tá errado aqui. Então, a gente já chegou a pegar lançamento que o cara fazia 150 mil no lançamento e fazer $500 mil. Assim como uma expert... que fazia 300 mil no lançamento, fazia quase 1 milhão. A mesma copy. O que muda, o produto também é o mesmo, a oferta é a mesma, o produto é o mesmo. O que muda? A narrativa, muda os pontos. Cara, isso aqui tira, isso aqui fala menos, dá menos ênfase aqui, dá mais ênfase aqui, conta essa história primeiro, depois essa, tira essa história, põe esse depoimento tá uma bosta, entendeu? Tipo, tira esse depoimento, coloca esse outro. É mudar a apresentação do produto. Cara, é só a gente olhar para um restaurante, né? Tipo, a comida pode ser a mesma, mas a apresentação do prato, a apresentação faz diferença no resultado final, né? Então, beleza. E óbvio que depois ela aumentou o preço também. Mas, essencialmente, o que a gente mudou foi a maneira como a gente construiu a narrativa. Então, hoje eu presto consultoria de copy e estratégia. Então, o cara me chama e fala assim, cara, eu queria que você olhasse aqui. Isso serve para empresa, isso serve para especialista, para coprodutor e tudo mais. E eu tenho uma mentoria, que aí é uma mentoria em grupo, né? Porque a consultoria é uma consultoria individual. Tá. E eu tenho uma mentoria em grupo. Nessa mentoria em grupo,
que aí tem uma galera lá dentro desse grupo. O que a gente faz? Eu entrego uma metodologia, que é o Simples que Funciona, porque aí eu resumi tudo o que eu sei, tudo isso que a gente está falando aqui, numa metodologia simplificada, que eu chamo de OSQF, que é o Simples que Funciona, a metodologia gravada e os encontros de mentoria comigo, ou seja, a experiência para os vários públicos. Toda semana ou uma vez por mês? Cada 15 dias. Cada 15 dias o cara está comigo. E agora a gente está melhorando a experiência ainda mais. Então a gente vai colocar o pessoal de social media para estar atendendo ao vivo a galera. Pessoal de tráfego pago para estar atendendo ao vivo a galera. Pessoal de vídeo para atender ao vivo a galera. O que é o atender ao vivo? Da mesma forma que tem os encontros comigo que são ao vivo para falar de estratégia e de copy, tem os encontros estratégicos com o meu time para falar de tráfego, para falar de vídeo, para falar de página, para falar de tudo que tiver relacionado ao mecanismo ali do lançamento ou coisas do tipo. Então, eu costumo brincar que é assim, o cara ele vem para a mentoria, ele, como empresário, eu estou trabalhando com ele no estratégico, e o meu time trabalhando com ele no tático e no operacional. Entendeu? Para ele sair com execução, né? Com coisas mais práticas de execução. Porque comigo hoje, eu até olho a copy, mas eu olho muito mais o estratégico do negócio do que a copy linha por linha. Então, tipo, eu não faço mais consultoria para ler a copy do criativo do cara. Entendeu? Mas eu vejo o macro da parada. E aí essas consultorias, elas normalmente são de empresas ou de especialistas, e a mentoria aí tem empresários, tem profissionais do marketing, tem copy, tem gestor de tráfego, tem de tudo lá, porque na verdade aí é uma comunidade mesmo. Comunidade, que a gente anda junto ali, e o que eu até brinco, né, que, cara, eu sou o mesmo. Tipo, eu não escondo informação de um grupo ou de outro. A diferença da consultoria para a mentoria, além do preço, né, que é bem mais caro a consultoria, obviamente, mas é que na consultoria a pessoa tem a minha atenção, assim como você tem a minha atenção aqui. Então, se a gente começa a falar do seu negócio, a gente vai falar do seu negócio. No grupo, a gente vai falar de um monte de negócio de um monte de gente. Que também é legal. Porque também é legal. Porque às vezes a dúvida de um serve para o outro, às vezes você não tinha aquela visão, ou você fala, pô, a dúvida daquela pessoa realmente é Exatamente. E eu falo isso. Cara, o grupo ele é muito importante por conta disso, porque a dúvida de um é a dúvida de muitos. Exato. Entendeu? Então, assim, você tá lá, cara, você faz pergunta. Putz, não tem nada a ver com o meu nicho que você perguntou, o outro cara tá assistindo, mas pode trazer um insight para ele poderoso, entendeu? Legal. E aí hoje no meu Instagram, a galera entra lá, tem um link na bio lá para ver sobre a mentoria, faz a aplicação, o time entra em contato. E tá vindo de checklist aí. E aí eu vou voltar agora com o The Checklist, mais para trabalhar o topo do funil de novo. Boa. Entendeu? Pô, que legal, hein? É isso. Boa. Bom, estamos caminhando aqui pro fim, Viveiro. Você quer ressaltar aí alguma coisa que a gente... Bora lá. Alguma coisa nova que tá vindo aí, fora o The Checklist? Cara, de duas coisas que eu acho que são bem importantes, né? Que eu vejo pouca gente fazendo isso no mercado. Primeiro, eu acho que tem um exercício de gratidão que as pessoas, elas se perdem nesse mercado. Então, você entra, aí você começa a aprender, e aí daqui a pouco você se acha o bonzão e para de honrar as pessoas que te trouxeram até aqui. Esse é um movimento que acontece muito hoje no mercado. E se eu pudesse dar um conselho para a galera não esqueça quem te trouxe até aqui. Tipo, honre os seus mestres. A galera não honra os mestres, não honra os convidados, que nem você me convidou aqui. A galera não faz isso, entendeu? Só que isso faz parte da história. Faz parte da história. Então, você não pode querer apagar o negócio. Eu não trabalhei com fulano. Não... Cara... Você trabalhou, você fez, foi bom, foi ruim, mas você passou, você não pode apagar isso. E fez parte, às vezes, para... Exato. Então, assim, acho que as pessoas, elas são muito, nesse sentido hoje, elas estão muito egoístas e não honrando as pessoas. Então, eu sempre cito o Érico, eu sempre cito o Wendel, eu sempre cito os caras lá fora, o Russell Branson, o Alex Hormozzi, toda a galera, o Frank Kern, que já é velho pra caramba também, toda a galera do mercado que me trouxe até aqui, pessoas que foram importantes. Então, assim, honrar os seus mestres não vai fazer mal nenhum, e eu sempre falo isso para as pessoas. Então, é uma coisa que eu gosto de destacar sempre para as pessoas. Cara, honre quem te trouxe até aqui, porque é muito feio.
Eu vejo esse movimento hoje, gente que copia o produto do outro, que era aluno do cara. Isso aí acontece entendeu? comigo, viu? Isso com certeza Com acontece frequência. com você, com frequência. E ainda depois fala mal de você ainda. Tipo, Sim. o cara copiou você e ele ainda fala mal de você. Eu acho que Exato. esse é um negócio E importante. assim, é aquilo, né? Eu acho que espaço tem Pra todo pra todo mundo. mundo. Só que você tem que dar a sua visão do negócio e tudo mais. E às vezes é exatamente isso que acontece. É uma cópia barata, né? Exato. Então, assim, não seja cópia barata. Tipo, e honre os seus mestres. Eu honro, cara, aprendo coisa com você, tem que te honrar, tem que falar, tem que dizer a fonte. Uhum. Eu acho que isso se perdeu muito no nosso mercado. A galera copia tanto que você nem sabe mais de quem é o copiou. original, né? Quem é o original. Então, isso é uma coisa bem importante para mim e que eu sempre gosto de ressaltar para as pessoas. Cara, honre os seus mestres. Segundo, quando você for escolher um mestre, vai pelo histórico. Não vai pela emoção. Porque, de novo, o Instagram ele é uma fábrica de produzir gente falsa falando bobagem. Entendeu? A galera vai lá e, para aqueles que não sabem, tem muita gente que aluga carro para fazer anúncio. Uhum. Tem muita gente que aluga casa, mansão para fazer anúncio. Só que quem tá vendo do lado de fora não tem, às vezes, o olhar treinado para isso. Para perceber que aquilo não é real. E muita gente acaba caindo em golpe. Então eu sempre falo, cara, procure ver bem quem são os seus mestres. E normalmente os bons mestres, eles são os caras que estavam nos bastidores em algum momento. Uma vez me fizeram uma pergunta, eu nunca mais esqueci no Instagram. Falaram assim, se você tivesse a oportunidade de sentar com qualquer um dos grandes players do mercado digital, quem você escolheria? Minha resposta, o bastidor do fulano de tal, não o fulano de tal. Uhum. Entendeu? Eu Porque quero ele é o sentar cara com a que tá ali no campo equipe do de cara batalha, né? e não com o expert. Porque o expert, não que ele não tenha valor, lógico que tem valor. Afinal de contas, ele é a estrela, entendeu? Ele é o Elvis. Tá, mas não é o Elvis que monta o palco. Não é o Elvis que vende o ingresso. Não é o Elvis que organiza a parada. E se você tá no bastidor, você tem que aprender com quem? Com quem tá no bastidor desses caras. Então, na hora de escolher seus mestres, escolha baseado no skin the game. Escolha o cara que tá no bastidor. Porque se você escolhe o cara do palco, pode ser que você se frustre porque vai ser raso. Mas o cara do bastidor, ele vai te dizer, cara, clica aqui, faz isso, sobe isso aqui, tira essa campanha, não sei o quê, e acabou. Uhum. Ele é o cara do campo de batalha. Então, assim, as minhas recomendações são essas, tipo, escolha os seus bons mentores, né? E eu até brinco, né? É uma meta, um método e um mentor. Acabou. Escolhe uma meta. Qual é a meta? 12, 20, 100 mil por mês? Não sei. Qual é o método para chegar na meta? É o do Viveiros? É o do Matheus? Não importa, mas escolhe. Então, tipo, e um mentor, que no caso, você, eu, ou quem quer que seja. O que não dá é pra galera escolher vários. Quando você escolhe vários, é que nem cachorro que tem 2 donos. Cachorro que tem 2 donos passa fome. Por quê? Porque um acha que o outro deu a ração. E o outro acha que o outro deu a ração. E aí o cachorro passa fome. Então, assim, quem tem cachorro que tem 2 donos passa fome. A galera, quando escolhe 2, 3, 10 mentores, passa fome. Ah, o Matheus falou para fazer tal coisa. Aí o Viveiros falou para fazer tal coisa. Aí essa semana eu tô de mau humor, não gostei de uma coisa que eu vi na aula do Matheus, eu vou fazer do jeito do Viveiros. E é isso. E aí acaba, principalmente no início, né? Você acaba não conseguindo aplicar nada. Entendeu? Aí você não aplica nada. Ou aplica, dá errado, aí deu errado com o que o Viveiros falou. Agora eu vou voltar pro Matheus. Ah, mas eu não gostei desse negócio aqui, então eu vou escolher um outro. Aí eu vou escolher um outro, e nisso passou 1 ano, a pessoa não aplicou nada, ou se aplicou e deu errado, perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu energia, tá desacreditada no mercado. Só que, no fundo, o problema é ela. É a falta de escolher uma meta. Qual é a meta? Cara, minha meta é essa. Qual é o método para chegar na meta? Cara, o método é esse. É o The Checklist, é o Copy 12K, é o... Entendeu? Tipo, escolhe qual é o método e qual é o mentor. E não sai dali enquanto você não atingir a meta que você colocou. Cara, eu tenho uma meta, X. Eu tenho um método, X. Eu tenho um mentor, X. Cara, qual é a meta? Eram 12 mil, por exemplo, de copy. Aí a galera perguntava assim pra mim, ah, mas você recomenda que eu compre não sei o quê, não sei o quê? Não,
Não porque eu não acho que o curso do cara é bom. É porque você não atingiu a meta. E aí você já tá querendo... Você já tá querendo pular a etapa, entendeu? ter outra meta. Entendeu? Só que quando você pula a etapa, você chega sempre mais fraco na próxima, concorda? Vamos imaginar que a gente vai escalar uma montanha. Uhum. E são 7 passos para escalar a montanha. E você quer pular o terceiro. Só que o terceiro é o passo que você tem que dar pausa para trocar o equipamento. E você pula esse. Aparentemente, parece que você não está perdendo nada. Só que você não chega até o final. Porque você pulou uma etapa. Trocar o equipamento era importante. Descansar era importante. Tomar água era importante. Lembra? Sabe? Sim, sim. Tipo, dormir era importante. E o cara pula essa etapa. Na hora que ele pula essa etapa, ele chega na próxima e ele se fode. Pronto. E ele se frustra. E ele se frustra. E aí ele volta para a base da montanha e tem que começar tudo de novo. Aí ele escolhe outro mentor. Uhum. E aí o ciclo se repete, e se repete, e se repete. Então toda vez que você pula uma etapa, você chega mais fraco na outra. Uhum. É tão simples quanto isso. Então não pule etapa. Escolhe uma meta, escolhe um método, escolhe um mentor e não sai daquilo enquanto você não atingir a meta. Atingiu a meta, que é o topo da montanha, sei lá o quê? Cara, aí que vai acontecer. Quando você chegar no topo da montanha, você vai descobrir que tem outras montanhas maiores. Tá tudo bem. Talvez eu não seja o mentor da montanha dos 10 milhões Uhum. ou dos 100 milhões. Mas eu posso ser o seu mentor da montanha dos 2 milhões, dos 5 milhões. Então, assim, o Viveiros vai me levar do 0 aos 5 milhões por ano. É. E o Matheus vai me levar até os 10 milhões por ano. Tá tudo bem, entendeu? Mas tenha clareza de quem vai te levar aonde. A galera não. Ah, eu vou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí não faz porra nenhuma. E nessa, a coisa... É isso. Vira um ciclo, né? Pô, muito bom a nossa conversa, hein? Muito obrigado mais uma vez aí Eu que agradeço, bro. ter aceitado o convite, estar aqui. Cara, pra com a mim é gente. sempre uma honra, primeiro porque eu sinto essa necessidade de trazer, a gente já conversa sobre isso nos bastidores, né? De trazer o que é real. Porque a gente sabe que nosso mercado tem muito papo furado. Tem. Muito papo furado. Segundo, que eu gosto de honrar as pessoas, entendeu? Que agregam também pra minha vida, pro meu negócio. E você é um cara desse. Então, assim, pra mim, não é nenhuma questão de, isso ou aquilo. Não, é uma questão de honra. Eu acho que a gente tem que dar honra pras pessoas. E num mercado onde tem tanta gente falando bobeira, querendo... Isso. Cara, se os bons ficarem quietos, entendeu? É tudo isso que eles precisam. Que a gente fique calado, que a gente não fale, que a gente não mostre a real, entendeu? Então a gente tá aqui pra isso. Pô, muito bom. Fechou? Na próxima, a gente nem falou que a gente já trabalhou junto no Pois lançamento. Pois é. Fica pro próximo papo. É isso aí. Boa, para as pessoas seguirem nas redes sociais, como elas se encontram. Facílimo. @Viveiros. Boa. Só. Não tem erro. Cara, pensa um cara que foi estratégico no nick. Não, Hã? foi bom. E é um sobrenome E é o meu sobrenome. comum. Exato. Entendeu? Tipo, @Viveiros. Foi o primeiro, né? Foi. É que eu tô no Instagram desde antes do Instagram. Boa. Bom, e pra galera que tá aí de casa ouvindo a gente ou assistindo a gente, muito obrigado aí. Logo, logo teremos novos episódios. Clique aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.